Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. E hoje a gente vai falar de futebol ou de cinema com Dustin Hoffman. Você sabe que eu quase pedi um autógrafo ali na porta, né? Eu olhei, fiquei meio assim, falei, pô, mas será? Premiação do Oscar. Pois é. Prazer receber esse cara aqui hoje. Prazer em recebê-lo, Zé Mário. Uma satisfação muito grande estar com você aqui, que certa vez disse o seguinte: o futebol é uma profissão que os outros é que escolhem você. Você foi um escolhido? Eu fui escolhido pelo meu pai, né? Que meu pai que me obrigou a ser jogador de futebol, né? É um prazer muito grande estar aqui, pô, com você, que é amigo, e agora conhecendo você também, poxa, é sempre bom falar de futebol. Eu sempre falo que tem hora só para começar, não tem para acabar, né? É verdade. Porque a gente vai falando e vai esticando. Mas o meu pai, eu estava estudando e queria ser engenheiro eletrônico. E o meu pai me obrigou a ser jogador de futebol. Eu também já pensei nisso. Aí eu peguei, lutei no Bom Sucesso, eu comecei no Fluminense, aí meu pai mandou, final do ano, meu pai mandou escolher, ó, você vai lá e agora você tem que escolher o futebol de salão ou futebol de campo. Falei, tá legal. Entrei, treinei com o Pinheiro, acabou o treino, eu falei, Pinheiro, muito obrigado por esse ano, mas eu vou parar de jogar futebol. Ele disse, tu tá maluco? Ano que vem tu vai treinar com o Tele? Eu falei assim, não, mas atrapalha meu estudo isso aqui. Eu perdia 2 aulas no São Bento por dia para treinar no Fluminense. E no futebol de salão, não, era à noite, não tinha problema. Aí parei, quando eu cheguei dentro do carro, ele falou, e aí? Eu falei, já falei pro Pinheiro que eu não venho mais. Ele me deu uns tapão, porque ele queria que eu escolhesse o que ele queria, e não... Aí depois voltei 6 meses, eu voltei no Bom Sucesso, mas assim, para jogar pelada, eram as férias, aí um amigo me chamou, vamos lá, nas férias, depois tu para. Aí cheguei lá, o Alfredo Abraão me convenceu a ficar e só treinar aos sábados. Eu não treinava durante a semana, eu treinava sábado e jogava no domingo. Durante a semana eu não podia perder aula para jogar no Bom Sucesso e não perder aula para jogar no Fluminense. Não tinha anexo, né? E qual era o time do teu pai? Fluminense. Fluminense? Fluminense. Mas assim, ele ficou chateado quando você saiu, pediu para sair do Fluminense? Pô, ele me bateu dentro do carro porque eu pedi para sair. Mas não é... Ele queria que eu jogasse futebol. Mas ele, assim, ele era tricolor, mas ele não era tricolor de camisa. Nunca botou uma camisa, nunca botou uma bandeira. Ele me chamava para ir ao Maracanã, quando eu era menino. Aí eu chegava no Maracanã e falava, ué, cadê o Fluminense? Que Fluminense? Olha lá, Didi, Garrincha, Nilton Santos. A gente veio ver jogador. Ele gostava era de jogador. Ele me ensinou a ver isso aí. A ver jogador. Não importava o time. Agora, na hora de torcer, ele torcia para o Fluminense. E todo tricolor... Ele é torcedor sadio, não é doente. Perdeu, dane-se. O vascaíno, o botafoguense e o flamenguista que é doente. O tricolor não, é só sadio, torcedor sadio. No caso, ele achava o que de você como jogador? Quem? Seu pai. Ah, ele achava que eu jogava, né? Todo pai acha que joga, né? Outro dia eu tive com o Luiz Henrique, aquele preparador físico, Luiz Henrique, ele falou, pô, teu pai me encheu para te levar para o Botafogo uma vez, mas eu falei para ele, mas tem Afonsinho, tem Carlos Roberto, eu falei assim, mas ele era meu pai, rapaz, ele achava que eu jogava mais do que esses caras todos aí, pô. Pai sempre acha que o cara joga, né? Onde até ele viu hoje. Você jogar que despertou essa certeza? Porque eu jogava na rua, meu pai jogava futebol, pelada lá no Caxambi, foi até presidente do clube lá. E joga, mas ele só brigava, só tinha briga com ele. E eu comecei a jogar futebol. Bom, já sabemos de onde veio. Aí era só confusão com ele, só arranjava confusão. E aí ele não queria que eu jogasse futebol de salão. Meu tio me levou escondido e eu passei a jogar futebol de salão. Quando ele soube, ele brigou com meu tio, brigou comigo, mas aí a gente saiu escondido de novo e ele foi ver. Ele soube e foi lá e ver. E aí eu comecei a jogar futebol de salão no Magnatas, depois passei para o Vila Isabel, e do Vila Isabel que eu fui para o Fluminense. Aí parei 6 meses, aí Bom Sucesso, aí engrenou. Essa história do Dustin Hoffman, só para a gente fechar isso, você já deu autógrafo em Dubai, é isso mesmo? Não, eu não dei autógrafo. Foi Paulo César Caju que me botou esse apelido, né? Aí eu cheguei em Dubai... e estou num supermercado, numa loja, um supermercado, e o cara está me seguindo, o cara do supermercado me seguindo, eu entrando
naqueles corredores, e o cara me olhando. Aí eu passava para o outro me olhando. Eu falei, rapaz, o que você está me olhando? Parece que eu vou roubar. Não, você é o Dustin Hoffmann. Lá em Dubai, eu falei assim, que Dustin Hoffmann? O que, rapaz? Tá, eu pensei que o que ele estava pensando que eu ia roubar. Onde eu ia, ele ia atrás e ficava me olhando assim. Aí quando eu perguntei a ele, ele falou assim, não, você é o Dustin Hoffmann, porque lá em Dubai vai muito artista, né? E ele me confundiu com o Dustin Hoffmann. Aqui no Brasil nunca aconteceu isso? Não. Que eu saiba, pelo menos, Perdeu não. a chance de dar um autógrafo, não, né? eu fui no cinema. Eu fui no cinema com a minha esposa e ver um filme do Dustin Hoffmann. E tinha um cartaz grande, assim, ó, da figura do Dustin Hoffmann. E eu estava na bilheteria, e do lado da bilheteria. E eu estava na bilheteria, quando eu olho, todo mundo parado me olhando assim. Eu olhava para o cartaz e me olhava assim, ei, não sou ele. A conta bancária é totalmente diferente. Falei, brinquei com os caras. Aí os caras começaram a rir. Mas aqui no cinema, na Praça Sans Penha. O cara me confundiu com o Dustin Hoffmann. Perdeu a chance de dar uns autógrafos, né? Mas autógrafo não dei. Mas vem cá, aí você foi pro Bom Sucesso. Bom Sucesso. Do Bom Sucesso foi pro Flamengo já? É. E como é que foi essa chegada? É uma história, assim... Eu estava jogando no Bom Sucesso e aí, quando chegou, eu estourei dos juniores, um diretor queria que eu assinasse contrato de gaveta. Naquele tempo tinha contrato de gaveta. E eu não quis assinar, nem meu pai, porque eu não recebia dinheiro do Bom Sucesso. Eu jogava de graça no Bom Sucesso. Então, eu vou assinar contrato de gaveta por quê? E esse diretor ficou muito aborrecido com meu pai e comigo. E ele saiu do clube. Quando ele voltou, eu já era profissional. E aí ele pegou... doido para me tirar do time. Eu era titular do Bom Sucesso. Aí teve um jogo e a gente concentrado em Teresópolis e ele chegou de manhã. Eu e o treinador, ele chegou. A gente estava tomando café, ele chegou e falou para o treinador assim, quem vai jogar? Qual é o time titular? Aí o treinador deu o time e falou, Zé Mário. Eu falei, Zé Mário não vai jogar não, vai jogar o outro. Aí deu o nome do outro. Eu não vou falar o nome para não pode falar o nome. É. Aí o nome do outro. Aí eu fiquei olhando, né, na minha frente. Quando ele saiu de perto, eu falei para o treinador, falei, vem cá, mas vai valer o que ele está falando? Ele falou, eu tenho 4 filhos para criar. Eu falei, tá legal. Aí eu comecei a bagunçar o treino. Baguncei mesmo, fiz. Não pode sair, eu saía. Saía da concentração, voltava a hora que eu queria. Na hora do almoço, tá bom, na hora do almoço eu estava lá. Mas não pode sair até a hora do almoço, eu saía de propósito. Aí comecei a bagunçar, aí até que o Flamengo me chamou, acabou meu contrato. Isso durou um tempo, então. Hein? Isso durou um tempo. Durou um tempo. Isso foi em 71, início do ano. Quando chegou em outubro, eles estavam me devendo... Porque eles não pagavam, né? Eu já era profissional, não pagava. Aí eu entrei na justiça, pedindo passe livre. Aí eles se apavoraram, né? Aí o presidente me chamou lá, o Bonaum, não me lembro mais o primeiro nome dele. Aí me chamou, aí falou, pô, você vai fazer isso comigo? Eu fui considerado o melhor presidente do ano, tu vai fazer isso comigo? Eu falei assim... E começou a chorar. Eu falei, tem 6 meses atrás, eu chorei aqui na sua frente, falando que o diretor estava me prejudicando. E o senhor falou que eu não era obrigado a ser titular. Agora o senhor está chorando, o problema é seu. E saí e fui embora. Aí fui para o Flamengo. Foi quando o Flamengo me chamou, fiquei lá 4 meses treinando, sem receber um tostão. Tinha dias Estava preso ainda? Hein? Você estava preso ainda ao Bom Sucesso, então? Não, eu já tinha ganho o passe livre. Já tinha ganho o passe livre. Mas eu estava lá treinando para fazer como experiência. E ninguém decidia, era o Freitas Solis o treinador. Joguei 2 amistosos com o Freitas Solis e treinava mais na pista do que treinava no campo. Tinha dias, sem brincadeira, escrevi a minha autobiografia, está para sair aí. Eu chegava na porta do Flamengo com o meu carro, parava assim, falava, entro ou não entro? Eu acho que eu vou voltar a estudar. E parava e olhava, entrava. Durante 4 meses eu fiz isso. Aí, quando acabou o ano... E seu pai no ouvido. Meu pai não querendo, né? Querendo que eu fosse treinar, né? Pois é. E eu querendo parar. Aí, chegou no final do ano, eu falei para o Aristóbulo Mesquita,
muito obrigado, mas eu vou parar de jogar, não venho mais. Ele, não, ano que vem é o Zagallo. O Zagallo que vai escolher. Eu falei, pô, não, você tem que voltar ano que vem. E me deu a carta para eu me reapresentar no ano seguinte. Aí eu cheguei, não tinha preparação. A gente chegou na segunda-feira, treinou na segunda-feira, na quarta já jogava. Com o Zagallo. Aí chegou na segunda-feira, o Zagallo fez um coletivo. Porque também as férias eram 10 dias, não tinha férias normais. Eu não entrei no coletivo, fiquei na beira do campo. Aí acabou o treino, aí eu levantei e falei, seu Zagallo, acabou o treino? Ele falou, acabou. Eu falei, muito obrigado. Aí virei as costas para ir embora para o vestiário. Aí ele falou, vem aqui, bate uma bolinha lá. Eu falei, não, obrigado, eu vou parar de jogar futebol. Falei para ele assim, vou parar de jogar futebol, não quero mais saber disso não. Aí eu estou andando, ele, vem cá, Zé Mário. Aí me convenceu aí bater bola e que na quinta-feira ia ter um treino coletivo contra os juniores. E que ele ia dar a decisão para mim ali naquele dia, na quinta-feira. Aí eu falei, tá legal, vou dar mais uma chance ao Flamengo. Uma chance para mim mesmo, né? Era Flamengo, né? Flamengo não precisava de chance. Aí voltei na quinta-feira. Eu jogava mais na frente no Flamengo, jogava de 8. Fiz 3 gols no coletivo. Acabou o coletivo, ninguém falou nada comigo. Nem o Zagallo, ninguém. Aí eu falei, putz, Guira, volta ou não volta? Treinei na sexta-feira. No sábado eu falei, último dia que eu vou treinar na minha vida nesse clube. Foram vários últimos dias, né? Eu falei assim, mas não vou falar nada para ninguém. Porque se eu for falar, vai tentar me convencer de novo. E eu não quero mais. Vai ser meu último dia que eu vou treinar. Aí cheguei lá sábado de manhã, treinei. Aí, não, quando eu entrei, o Aristóbulo foi no vestiário. Aí olhou para mim e disse, você tem dinheiro aí no bolso? Eu falei, tem. Por quê? Ele disse, vai no supermercado ali, compra uma escova de dente, uma parte de dente, que o Zagallo botou você na lista para ir para o jogo amanhã, contra o Santos, no Maracanã. Diferença para hoje, hein? Pô, Pelé. Joguei 20 minutos contra o Pelé. Aí peguei, fui lá correndo, comprei, né? Já me animei. Eu falei, professor, mas eu não tenho roupa, não faz mal. A gente dá o agasalho para você, você fica de agasalho. Na hora, depois do jogo, você toma banho e vai embora com a tua roupa. Tá legal. Aí liguei para casa, não tinha celular, era telefone fixo ainda. Liguei para casa, avisei que eu não ia voltar para casa e tal. Fui pro Flamengo. Acabou o jogo do Flamengo. Contra o Santos, 20 minutos, falei, bem, já posso parar de jogar futebol. Joguei contra o Pelé. O que eu quero mais na vida? Aquele timaço do Pelé, né? Edu, aquele troço. Quanto foi o jogo? Foi 2 eu acho que foi 1-1 o jogo. Isso 72 já? 72. Início de 72. Foi torneio do povo, acho eu, ou torneio de verão. Não me Você lembro. marcou o Pelé? Mais ou menos. Não, mais Ele ou era menos. 8, Mas né? não, nem cheguei perto dele, não sou bobo. Fiquei longe dele do Pelé. Pô, nem saiu na foto? Não, nem saí. Acho que não tem foto. Não tem foto. Não, você vai ficar do lado do... Naquele tempo era difícil, não tem foto. Porque eu entrei, faltava 20 minutos só para acabar o jogo. Estava na reserva, entrei 20 minutos. Tá bom. Já me animei, né? Falei, vou voltar na segunda-feira para treinar, que eu treinei na segunda-feira. Cheguei segunda-feira, o Aristóbulo falou, Zé Mário, você está relacionado para viajar para a Bahia. Eu falei, opa, agora melhorou, né? Aí fui para a Bahia. Aí cheguei na Bahia, o jogo contra o Bahia, na hora da preleção, o Zagallo falou, na hora da preleção, ó, o Arilson comeu umas comidas aí que não era para ter comido, está passando mal, não vai poder jogar. O Paulo César Caju vai para a ponta esquerda e o Zé Mário vai começar o jogo. Aí o Paulo Caju fala, eu não vou para a ponta esquerda não, bota outro lá, eu vou ficar aqui no meu lugar, não vou deixar ninguém sair do meu lugar. E eu olhando para cara, doido para dar um soco na cara dele, né? Era a minha chance, pô, de começar o jogo, né? E ele, não vou, maior confusão dentro do vestiário, mas eu tô mandando, o Zagallo fala, não, mas não vou, bota outro lá na ponta esquerda, eu não vou. E eu conheci o Paulo César do futebol de salão, pô, era meu amigo do futebol de salão, ele, o Fred. Aí uma hora o Fred pegou e assumiu, falou, não, você vai para a ponta esquerda, porque senão as coisas vão piorar pro teu lado. Você vai, e ele foi. Aí eu fui o melhor em campo. Já saí da Bahia com um contrato, com passe comprado, que meu passe estava já estipulado, com tudo, com contrato feito e tudo. É isso que eu ia perguntar. Até então você estava sem contrato, estava jogando... Sem contrato, sem ganhar um tostão, pô. Aí o Flamengo me pagou, de janeiro em diante.
E nessa altura você volta com o contrato e o Paulo César de ponta esquerda. E o Paulo César na ponta esquerda, ficou direto. Contigo já. Eu voltei como titular. Dali, Aí quem perdeu a vaga foi o Arilson. o Arilson perdeu a vaga. Porque comeu uma comida que não devia comer, né? São Para coisas sua sorte, né? coisa do futebol, né? Acho que foi o Zé Roberto Padilha que escreveu que você tinha uma diferença de todos os outros jogadores de meio campo. Você dominava a bola com um pé de apoio. Ele escreveu isso aí, mas eu não Você nunca reparou? Não Ele reparei. disse que isso te dava uma velocidade no passe incrível, que ele tentava É, fazer. e ele não escreveu conseguia. isso realmente, mas eu não tenho noção disso aí, era fazia? automático. Por- O futebol de salão me deu muita coisa que eu levei para o campo, né? Por exemplo, o futebol de salão você não pode parar. Se parar, teu time toma gol. É. Você tem que saber dar passe. Tem que ser bom no passe, senão tu não joga. Você tem que saber fazer cobertura, senão tu não joga. Todas as posições do futebol de salão te dá essa condição. E eu fui da seleção carioca de futebol de salão, só não fui jogar na seleção carioca porque eu tinha assinado contrato já com eu ia assinar contrato com o Bom Sucesso. E eles queriam que eu fizesse o campeonato, era no Rio Grande do Sul, campeonato brasileiro de seleções. Foi nessa E época que tu empurrou o cara em cima da mesa? foi nessa época que eu empurrei o cara aqui no Astória. A História, né? Que aqui, Foi. aqui Rio Vila Comprido, Isabel né? e a história. Eu estava quase um ano sem jogar futebol de salão. Aí foram lá e pediram para eu jogar a final do aspirante. Eu falei, pô, mas isso não é justo. Eu não Era um cara de paz, entendeu? Eu percebi. Falei assim, eu não joguei o ano inteiro. Agora eu vou tirar o lugar de alguém, dos caras que estavam lá, mas os jogadores me pediram para jogar. Os jogadores que pediram, eu fui. Aí eu falei, mas vou ficar no banco. Não vou jogar. Não vou começar o jogo. Aí estou no banco. Aí tinha um cara numa história dando pontapé em todo mundo, um pivô. Folgado, não me lembro o nome dele. Folgado pra caramba, já na descida do Astória, que tem uma escadaria. Os caras tudo de pistola na mão, intimidando a gente. Eu falei, essa droga não vai dar certo comigo. Eu não tenho medo desses troços, né? Eu falei, não vai dar certo. Os caras tudo de pistola, assim, a torcida, intimidando o time do Vila. Aí começou o jogo, e esse cara enchendo o saco. Aí o treinador entra lá, eu já rápido, né? Eu já estava doido com o cara. Primeira bola, eu me atrasei de propósito. O goleiro mandou a bola para ele. Eu não sei se você conhece a história. A mesa do mesário, ela fica no alto. Tem um degrau, ele fica no alto, assim. Eu peguei esse cara, joguei ele lá na mesa do mesário. Derrubei mesário, derrubei tudo. Ele levantou correndo, eu agarrei no gogó dele aqui, assim, só. Comigo a coisa é diferente. Você estava folgando com todo mundo. Comigo não vai folgar, não, que eu vou dar de novo em você. E aí acalmou o jogo. A gente ganhou o jogo lá e depois a gente ganhou. E nenhum tiro. E a torcida? Campeões. E aí foi que eu fui convocado. Nós fomos... E a pistola? Não teve. Graças a Deus não teve. Não teve problema, porque só foi aquela confusão que o cara também sossegou e o jogo foi até o fim legal. Aí fomos jogar no América, a gente ganhou de novo deles lá e nós fomos campeões. Aí que eu fui convocado para a seleção carioca de futebol de salão do primeiro time, apesar que aquilo era aspirante. Mas eu não pude jogar porque eu ia assinar contrato, já não quis mais ir, não fui, pô. Queria voltar ao Flamengo, né? Verdade, você dava carona para uma turma lá fazer uma lotação gigante? Pô, Vanderlei, Zico, Gil, um goleiro que tinha... Depois ele parou, não, ele não subiu, parou, Gil. Todo o pessoal da Zona Norte, eu dava carona para aqueles caras. Eu que tinha carro, levava eles lá para o Flamengo. Qual é a sua diferença de idade para a geração? Você é de que ano? Eu sou de 49. Há 5 anos mais velho que eu. 4. E aí, assim, e como é que eu conheci o Zico? Que eu fiz amizade com o Zico. Eu machuquei meu joelho e fui fazer a recuperação no Francalassi. E cheguei lá, o Zico estava fazendo aquele trabalho de corpo, para ganhar corpo. E eu ficava olhando, eu chegava mais cedo, ele chegava depois, porque ele pegava um trem até a Central, da Central pegava um ônibus até o Leblon. Depois ele fazia o contrário, pegava um ônibus até a Central, de Central pegava um trem até Quintino. Pô, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, tu imagina o trem como é que estava. E ele fazendo, e ele se rebentando, aí eu fiquei assim, pô, eu vou te esperar para te levar até o Meier, pelo menos. Ele disse, não, eu vou demorar. Às vezes eu ficava 1 hora esperando ele. Ele, não, eu vou demorar. Aí um dia a gente saiu, aí eu falei assim, vamos parar ali no Bob's, tinha um Bob's do lado,
vamos parar ali. Na Gávea, né? Vamos parar ali no Bob's para comer. Ele, não quero não, não quero. Aí ficou dentro do carro. Eu fui, comprei para ele e trouxe. Aí eu dei na mão dele, ele olhou para mim e falou assim, eu não fui porque se eu levantar daqui eu caio. De tão cansado que ele estava, ele não podia levantar e não quis falar. Aí ele falou, tá. Aí eu peguei nesse dia, levei ele em casa. Nem deixei ele no meio, levei em casa. Aí eu falei assim, peraí, pô, eu acabo de treinar, fico 1 hora esperando ele. Por que eu não vou em casa, na casa dele pegar, vem comigo e volta comigo, pô. Aí Sim. Passamos a fazer isso aí criou uma amizade, que até hoje... Do nada. Porque e aí... ele não era ainda o Zico, era uma promessa, né? Uma promessa, Flamengo, Vasco, Fluminense, é cheio, né? Ninguém sabia que ele ia estourar assim. E nessa você levava também Vanderlei, levava todo mundo. Todo mundo que morava para aqueles lados lá, eu levava. Ia buscar, levava para os treinos. Tinha o Tita também, o Tita morava na Tijuca. Às vezes eu deixava ele ali na Conde Bonfim. Mas o Tita subiu depois, né? Hein? O Tita é mais novinho. Já é depois. Mas o Tita também Quantos deixava. cabiam no Fusca? Era um Fusca azul, era isso? Era um Fusca azul. Não, só levava os que davam, né? Tinha também um lateral direito que depois faleceu até. Não sei o nome dele, um escurinho, gente boa pra caramba. Eu vou lembrar o nome dele. No outro dia a gente falou nele. Ele faleceu. Ele nem subiu, ele faleceu antes. Ele era júnior, faleceu antes. Também era bom jogador. Às vezes eu pegava ele... Nas viagens acertavam um esquema de jogo, não? Não se falava de esquema de jogo, só falava de... Só bobagem. Só bobagem. Por exemplo. Mas eram categorias diferentes, né? A idade. Não, de treinamento e tal, mas não se falava... Falava mal de quem? Agora já pode falar. 50 anos depois, 60 anos depois. Não falava mal, não. Eu nunca gostei de falar mal dos outros, não, porque senão falavam de mim também. Mas reclamava do treino, puxava. Não, eu reclamava, eu era chato. Você vê só. E o Zico também. Eu saí do bom... O Zico já era chato naquela época? Não. O Zico era quietinho, pô. Nossa, então piorou muito, né? Eu saí... Ele reclama demais, né? Eu sou calmo pra caramba, né? Você sabe. Né? Claro. Tô vendo. Mas olha só, eu saí do Bom Sucesso, obrigado. Saí do Flamengo, obrigado. Saí do Fluminense, obrigado. Saí do Vasco, obrigado. Só não briguei na Portuguesa de Esportes. Até no São José, que eu fui jogar 5 meses, eu briguei lá. Briguei com o presidente, eu virei as costas e vim embora para casa. Eu briguei com o presidente que ele queria que eu fizesse propaganda para o MDB. Porque o MDB que me pagava, eu falei assim, no meu contrato não está escrito MDB, está escrito São José. Bom, o MDB é que dava dinheiro para o São José, mas eu não tenho nada a ver com isso. E ele queria que eu falasse bem do MDB, partido político. Eu falei, não falo de política. E aí ele começou a me encher o saco. O que eu fiz? Eu treinei, chamei um caminhão de mudança, encostou na porta da minha casa, eu botei tudo, mandei para o Rio de Janeiro, peguei meu carro, fui na porta do presidente, 11 e pouco da manhã, bati. Não pode bater na vida. Já bateu. Mas foi a batida mesmo, que foi da porta. Aí bati, ele atendeu, falou assim, muito obrigado, fique com Deus. O São José estava 2 pontos na frente para subir para outra divisão. Muito obrigado. Ele, o que foi isso? Estou indo para o Rio, me apresentar ao Vasco. Porque eu tinha recebido uma carta do Vasco para me apresentar e eu não quis. Falei, não vou acabar aqui. Aí com aquela carta eu voltei. Aí ele falou, é a mesma coisa que perder um filho de 21 anos. Eu falei, problema seu, o senhor não quer que eu faça propaganda do MDB? Eu não sou político para fazer propaganda, vim embora, fui embora. Saí brigado até do São José, que passei 5 meses. Só na Portuguesa eu não briguei. Agora, eu sou um cara calmo, mas eu não aceito desrespeito. O cara chegar na minha frente e dizer que eu não vou jogar, que vai botar outro e vai jogar outro, um diretor, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Aí depois, no Flamengo, o presidente do Flamengo combina uma coisa comigo. Na hora que eu vou assinar contrato, está totalmente diferente. Eu falei para o Aristóbulo, não foi isso que eu combinei com o presidente. Não fui eu que combinei, o presidente que me falou, que me ofereceu. O Aristóbulo liga para o presidente e fala assim, não, ele está mentindo. Eu peguei o telefone. O presidente? O doutor Hélio Maurício. Eu peguei o telefone do doutor Hélio Maurício, eu não lembro que o senhor falou isso, você está mentindo. Falei, jogador mentiroso não pode jogar no Flamengo. Bati com o telefone e não joguei mais. Aí, joguei 6 meses. Com o mesmo salário que eu tinha, mas botei uma multa rescisória do passe, preço do passe de 200 mil. Foi quando o Horta assumiu, foi lá e comprou. Comprou não.
Aí aconteceu... Ele vai atropelando as histórias. não. Vamos nessa. Mas agora já que voltamos nos trilhos de novo. Só eu. Tá bom. O Horta me chamou, o doutor Horta pediu para eu fosse treinar no Fluminense, combinou com... Eu falei, você tem que assinar com o Flamengo, pô. Porque o Fluminense não podia pagar em janeiro, só em fevereiro, quando o presidente ia assumir. Aí ele queria que eu treinasse em janeiro no Fluminense. Eu falei, o senhor tem que pedir ao Flamengo para treinar. O Flamengo liberou. Quando eu estava treinando o Flamengo, no Fluminense, o seu Jorge Alau me chamou. Eu falei, pô, eu quero que você volte para o Flamengo, não sei o quê. Aí me ofereceu um pouco mais. Eu falei, não, eu estou ganhando tanto no Fluminense, só se me oferecer a mesma coisa que estou ganhando no Fluminense. Aí, na terceira vez que eu fui no seu Jorge Alau, ele falou, vamos dar a mesma coisa que o Fluminense. A partir de amanhã você treina no Flamengo, porque o seu passe ainda é do Flamengo. Eita. Eu falei, não é bem assim. O senhor liga para o doutor Horta e pede para o doutor Horta me liberar. Porque na hora que eu fui treinar lá, vocês me liberaram para lá. Aí eles ligaram para o doutor Horta. O doutor Horta falou, eu vou pensar isso até de noite. Vou falar com a diretoria. No que ele falou isso aí, ele foi no banco, pegou o dinheiro e depositou na federação, na conta do Flamengo. E eu não pude mais voltar, porque aí o passe já era do Fluminense. Olha. Você queria voltar? Eu ia voltar porque para mim era bom, porque eu conhecia todo mundo no Flamengo. Hein? Isso 7-4, 7-3? Não, 7-2. 7-2 ainda? Outubro de 71 foi que eu saí do Fluminense, do Flamengo. Mas em janeiro de 72 eu já estava treinando no Fluminense. Você foi para o Fluminense em 75, né? No Flamengo você ficou. Tem razão. 75, janeiro de 75 eu já estava no Fluminense. Treinando no Fluminense. 74 que eu... Aí eu pulei um pedaço. Quando eu briguei, que eu renovei o contrato, foi 74. Isso. 74. Aí eu estava na reserva do Geraldo. Pô, tinha que ficar o Geraldo, né? Aí chegou... Você ainda era 8 nessa época. Hein? Você ainda era camisa 8 ainda. Eu era 8. Aí o Gilberto estava com um problema no time, porque o Geraldo jogando eu não marcava. E jogava Geraldo, Paulinho, Doval e o ponto esquerdo, eu não me lembro se era Julinho ou se era o Edson, que também tinha dificuldade de marcar. Julinho Urigeller? Não. Julinho era um lourinho, não me lembro o sobrenome dele. E não marcava, então estava com dificuldade. Aí ele me botou na ponta esquerda, o Gilberto. Aí eu chegava em casa, meu pai queria me bater, porque não queria que eu jogasse na ponta esquerda. O meu sogro chorava. Você está maluco, está te prejudicando. Eu disse, eu vou jogar de ponta esquerda porque eu vou ajudar o Flamengo. E vou ajudar o Jobé e o time que está precisando. Ele não me botou na ponta esquerda, ele conversou comigo e me pediu que eu ajudasse a ele, o Jobé. E eu falei que sim. Aí fui. Na ponta esquerda. Nas 3 últimas partidas, o Liminha machucou. Eita. E eu fui para a minha posição, fui melhor em campo nas 3 partidas. Ganhei todos os prêmios das rádios nas 3 partidas. Aí foi quando o Horta pagou para... Nessa época, deixa eu só me ocorrer um negócio aqui. Nessa época, onde é que estava o Paulo Sérgio Caju? Não, já tinha saído. Já tinha saído, mas ele... Aí você foi para a ponta esquerda, né? Aí eu fui para a ponta esquerda. Porque foi na época da Copa que ele já voltou, ele e Jairzinho foram direto para a França. Mas aí... E depois ele volta para o Fluminense, aí é outra história. Mais uma é do Fluminense, quando eu cheguei no Fluminense. Aí eu chego no Fluminense para treinar, o primeiro dia era o Paulo... 75, era o Paulo Emílio. Aí cheguei lá, me apresentei, aí o Paulo Emílio, aqui você vai jogar de volante. Falei, muito obrigado, vou voltar pro Flamengo, até outro dia. Não treinei, fui para casa. De volante seria 5. Era o 5. Eu falei, não quero jogar de volante, não, correr pelos outros, sem chance mais, chega. Vou jogar de 8. Aí ele, de 5, não. Peguei e fui embora para casa, não treinei nesse dia. Aí eu estou em casa, me liga o professor Ernesto Santos, que era um crânio, né, tricolor doente. Aí, eu quero que você vá lá no meu apartamento em Copacabana. Eu não posso bater na mesa aqui, esqueci. Eu quero que você vá lá no meu apartamento em Copacabana. Aí fui eu lá. Eu já conheci ele do Bom Sucesso, que ele teve no Bom Sucesso uma época, com o Duque. Aí ele falou, pô, Zé Mário, você jogando de volante, você faz isso, faz aquilo, você cobre, você dá passe, vai se ajudar pra caramba, não sei o quê, você vai ajudar o time. Pô, vai de volante que você vai se dar bem de volante. E eu olhei para ele e falei, pô, o senhor falando, eu não posso falar outra coisa, né? Pô, o professor Ernesto Santos era o crânio, né?
naquela época do futebol. Aí voltei. No dia seguinte eu me apresentei de novo e fiquei de volante. Porque se você vai de 8, você ia brigar com o Pintinho, né? Não, o Pintinho jogava de volante. O Pintinho era o titular de volante. Quando eu cheguei lá, o Pintinho ficou na reserva. Ah, tá. O Pintinho virou titular depois. Virou titular quando eu saí. Voltou titular quando saí. Aí, tudo bem. Vamos voltar no Flamengo antes? Vamos. Em algum momento eu li alguma coisa que o Doval foi importante para você na sua passagem pelo Flamengo? Ou teve alguma história entre você e o Doval? Você lembra de alguma coisa? Não, o Doval era um cara assim, que ficava no quarto, eu, Doval e Liminha. A gente conversava muito sobre o jogo, sobre experiência. Porque o Liminha, para mim, era um dos grandes volantes do Brasil. Na época, cabeça de área. Todo mundo falava dele. Ele ficou 10 anos praticamente titular do Flamengo. Sim. E todo ano ele estava na barca. E chegava o treinador e botava ele para jogar e não saía mais. Então eu aprendi muito com o Liminha, com o Carlos Roberto. Eu sempre tive alguns caras que eu prestava atenção. E o Doval, a gente ficava no quarto juntos, a gente não se separava. O Doval tinha assim, todo mundo falava que ele era maluco, super profissional. Ele pesava, dava 100 gramas, ele falou assim, não posso comer hoje. Eu falei, por quê? Estou com 100 gramas a mais. Treinava pra caramba, mas era maluco. Argentino, né? Falava aquela besteira toda, mas era super profissional. E ele, uma vez, eu tive uma contusão, um estiramento. E passou uma semana, eu estava sem dor, os caras me pediram para voltar para o treino. Eu voltei e senti. E aí ele me chamou, vem cá, vou te falar uma coisa. Você vai ficar 20 dias sem treinar, fazendo tratamento. Como a gente era amigo do mesmo quarto, ele falou, você vai ficar 20 dias sem treinar. Quando perguntarem se você está sentindo, você diz que está. Senão, eles vão fazer você treinar e tu vai sentir de novo. E eu fiz isso que ele falou. Então, ele me ajudou nisso aí. A gente era amigo até ele falecer, pô, a gente se comunicava. Até hoje eu me comunico com acho que é a irmã dele, está sempre colocando coisas dele, eu sempre estou curtindo, mando mensagem para ela. A mesma coisa do Daniel Gonzalez, que jogou comigo lá na Portuguesa também, que era uruguaio. Até hoje eu falo com a família dele toda, que ele faleceu, com o filho dele, o neto dele tem um estilinho de jogador de futebol, já falei que vai ser o único cara que eu vou agenciar, se ele quiser, é o neto do Daniel Gonzalez. Então, assim, o Doval foi importante porque a gente vivia muito junto, falava muito de futebol, passava muita experiência, porque o Doval era mais velho que eu, se não me engano. E no Flamengo, quem é que quis colocar você de lateral direito? Não, de lateral direito... O Solista eu joguei uma vez de lateral direito, um amistoso, já durante o jogo. Mas não foi no Fluminense. Acabou o ano de 75... E eu fui titular 72 partidas como titular, das 75 que o Fluminense fez. No ano? No ano. Em 75, amistoso tudo. Eu fui a máquina. 72 partidas. E aí, acabou o ano, veio o Domingos Bosco. E o Didi falou assim, a partir do ano que vem, você vai ser lateral direito. Aí eu falei, sem chance. Vamos embora. Falei, sem chance. Falei, eu tenho perna curta, os pontas são velozes e eu não vou conseguir marcar ponta. Os pontas daquela época eram tudo corredor e eu perna curta. Fazer cobertura é uma coisa que eu vou pelo atalho. Agora, marcar homem a homem eu não vou conseguir. Não, mas você tem que ser e tal. Eu falei, mas eu não quero. Aí ele falou, então você está fora dos meus planos. Eu falei, paciência. Aí eles viajaram, foram fazer pré-temporada foi lá em Caldas Novas. Eu não fui. Eu fiquei no Rio. Aí o presidente, Dr. Horta, veio e falou para eu ficar quieto, ia me dar um aumento, mas para eu ficar quieto. Eu falei, não, porque quando ele me mandar ir de lateral direito no treino, eu não vou. Vai dar um problema para ele, para o clube, para mim, e eu não quero isso confusão, pô. Então eu prefiro sair. E o Horta, não. Voltaram lá de Caldas Novas, aí teve um treino... Foi em Jacarepaguá, na Gama Filho de Jacarepaguá. Eu fiquei na beira do campo. Foi quando o primeiro dia do Dirceu, no Fluminense. Aí ficou um monte de jogador na beira do campo. O primeiro time treinou contra os juniores. Aí aquele preparador físico, Célio de Barros, lembra? Célio de Barros, veio e falou assim, o Didi mandou todo mundo sair daqui e treinar lá do outro lado da rua, lá no morro.
Eu falei, eu não vou. O treino do profissional é aqui, eu vou ficar aqui. Aí o Célio quis me convencer, eu falei, eu não vou. Aí o Dirceu falou assim, eu também não vou. Eu falei, Dirceu, você não está comprando minha briga não, né? É o teu primeiro dia aqui, o problema é teu. Aí o Dirceu acabou indo. Até teve um jogador que se machucou lá, se contundiu, torceu o tornozelo, ficou inchado o tornozelo. Eu não fui. Aí acabou o treino. Aí a mesma coisa que eu fiz com o Zagallo. O Didi veio, eu falei, seu Didi, acabou o treino? Eu falei, muito obrigado. E fui para o vestiário. Quando eu chego em casa, o doutor Horta liga. Pô, Zé Mário, já sei o que aconteceu, você se negou a treinar. Eu falei, eu não. Eu estava à disposição lá, sentado. O treino era onde? Não era no campo da Gama Filho? Eu estava lá. Lá do outro lado não era profissional que ia treinar. Eu não fui porque no meio do mato eu não ia treinar, só se fosse todo mundo. Se fosse todo mundo eu ia. Eu sozinho, com um grupo, eu não ia. Aí ele, não, mas você não vai aceitar a minha prova? Eu falei, não. Se o Didi chegasse perto de mim e falasse... Eu adoro o Didi. Eu depois fui treinador, muita coisa que ele fez no Fluminense, eu fiz a minha vida toda como treinador. Mas isso ele errou. Porque se ele fala para mim assim, Zé Mário, eu estou precisando de você ir de zagueiro, eu vou. Ah, de goleiro, eu vou. Não tem goleiro, eu vou. Agora, me botar de lateral direito, me fixar para toda a vida de lateral direito, ia estragar minha carreira. Porque eu não ia dar conta, pô. Era o Toninho Baiano, lateral? Era o Toninho, mas ele não gostava do Toninho. Tanto que o Toninho foi pro Flamengo. Aí botou, não me lembro quem foi o lateral. Foi o Zé Maria, que entrou de Zé Maria, que era dos juniores. Aí, quando chegou a noite, o Horta me ligou, o doutor Horta me ligou, Zé Mário, posso te botar na troca com o Vasco? Falei, é um favor. E aí fui pro Vasco. Eu queria voltar um pouquinho, falar da máquina. Vai. Como é que foi participar desse super time do Fluminense, que é um dos melhores, talvez o melhor do Fluminense de todos os tempos, né? A máquina, né? É. Mas olha só, eu joguei em 72 pelo Flamengo, era um timaço. Timaço 72. Depois joguei 75 no Fluminense, que a máquina não tem igual. Foi melhor que 72 porque tinha mais jogadores famosos e com experiência. 72 ainda tinha alguns jogadores, eu mesmo não tinha experiência em 72, eu vinha do Bom Sucesso. Né? 75, quem é que não tinha experiência? Todo mundo, pô. Olha o time de 72, de 75 no Fluminense. Tudo experiente, tudo Félix, Assis. Pô, não tinha jeito. Rivelino. Hein? Rivelino, todo mundo. Gil, Manfrini, Paulo César Caju, Mário Sérgio. Aí tinha, assim, o Kleber, que era da base, o Zé Roberto, mas não estavam jogando. Né? O Pintinho, que ficou na reserva, que eu falava para o Pintinho, vai de segundo homem, porque o Pintinho era a característica, eu achava que era mais de segundo homem. E ele não quis ir, mas era meu amigo até hoje. Até hoje. Ele lá no hotel, ele ficava no meu quarto, porque o Fluminense não concentrava todo mundo, era só 11. No dia seguinte de manhã que chegavam os outros e ficava nos quartos, espalhava. E o Pintinho ficava junto comigo lá. Era meu amigo, mas infelizmente ficou na reserva. Aí depois eu vou contar a passagem dele no Vasco. Que também depois. Que é interessante. Então, assim, mas 75, nós tínhamos esse time aí, quase 17 jogadores, 18, que se o treinador chegasse, jogasse a camisa, quem pegasse, entrasse em campo, dava conta. Dava conta. Dava conta. O time era muito bom. E o que você lembra de bastidor disso aí? Não foi campeão brasileiro, porque o Internacional também tinha um bom time. E foi o momento de jogo que aconteceu, pô. O que você lembra de bastidor disso aí, dessa época? De quê? Dos bastidores. Os bastidores aí era... Que pode divulgar? Não pode. Assim, era um time bagunceiro demais, né? É. O Horta, quando ele fez o troca-troca, ele foi feliz, porque o time no segundo ano não ia suportar a bagunça que era. Não ia suportar. Não teve briga, porque todo mundo se respeitava, todo mundo era bom jogador. Todo mundo se respeitava dentro do campo. Mas teve muita confusão. Eu mesmo, assim, nas Paneiras, eu vou contar uma coisa aqui, a gente concentrava nas Paneiras e na véspera do jogo tinha uma sessão de cinema com filme pornográfico. Eita! Eu não ia. Eu falei, eu não vou. Não vou. Mas só que um dia eu peguei um menino, uma criança, indo. Devia de ter 13, 14 anos. Eita.
E eu peguei e falei, vem cá, onde é que você vai? Aí o senhor, não, deixa ele vir, ele já tem idade para isso. Não tem idade não. E ele estava fazendo o quê na concentração? Era filho de um funcionário. E eu falei, não, quem é esse menino? Aí, não, o pai dele disse que podia. Eu fui no pai dele e falei, se você autorizar, eu vou chamar a polícia. Eu falei pro cara, se você autorizar esse menino a entrar lá, eu vou chamar a polícia. Porque os outros eram profissionais, eram homens, pô, mas ele era uma criança, pô. Aí o pai pegou e não deixou o menino entrar. Então, assim, era um time... Pô, a primeira fotografia que a gente tirou, que o Paulo Emílio quis fazer, foi o primeiro jogo, acabou a concentração, lá nas paineiras, vamos fotografar. Aí, cadê o Mário Sérgio? Chega o Mário Sérgio com o revólver na cinta e levantou a camisa assim com o revólver na cinta. Aí o Paulo Emílio olhou, ei, Mário, se quiser é assim, se não quiser, não tira. Tirou? O Paulo Emílio tirou a fotografia, não sei o que houve com a fotografia. E ele furava os pneus mesmo ou não? Da Kombi? Uma história de dar tiro no pneu da ele Kombi. dava tiro para o alto. A gente descia a Alda Boa Vista, ele ia na cabeça do motorista assim, ó. 1, 2, 3 e ia para fora. Pá! Dava tiro para fora. Sim, é uma loucura. Que loucura. Pô. Loucura. Agora, chegava no jogo. Jogava pra caramba. E o Rivelino nessa história toda aí? O Rivelino, assim... Ele entrou naquilo ali, mas ele não fazia parte da balbúrdia. Ele veio de uma outra... Ele era nervoso. Bola, né? Ele era nervoso. Ah, era? Então, eu vou contar uma história aqui. Eu e Rivelino. A gente fez agora o Museu da Pelada. Eu fui e a gente contou essa história. Eu fui jogar Flamengo e Corinthians contra o Rivelino. E eu já sabia que a história dele era de nervosismo, né? E eu comecei no ouvido dele. E esse elástico, é muito velho, não vai me dar nenhum. E eu roubava a bola dele e falei, estou falando para você, isso é muito velho, rapaz, muda esse troço. E fui azucrinando a cabeça dele. Chegou uma hora, no terceiro ou quarto elástico que ele tentou, porque aí ele nervoso, ele começou a pegar a bola e querer vir em cima para mim para me dar o elástico. E eu preparado tomava a bola. No terceiro ou quarto ele me deu um tapão pelo meio da cara, assim, pá! Aí eu falei, esse é novo. Mas o próximo eu vou me abaixar. Não vai dar, pode mudar, porque esse aí não vai dar mais. E brinquei, acabou o jogo, a gente ganhou 2-1 esse jogo. Nunca mais vi Rivelino, né? Aí, você não devolveu o tapa? Claro que não, pô. Não vou devolver, pô. Aí, 3 anos depois, eu chego no Fluminense, ele chega, primeiro jogo do campeonato, esse da foto, foi o primeiro jogo do campeonato. Quem está no quarto? Eu e Rivelino. A gente treinou à tarde nas Laranjeiras, pegou a Kombi, foi para a concentração nas paineiras, jantamos, eu peguei uma faca, meti na cintura e fui para o quarto. Cheguei lá, estava o Rivelino deitado lá no cobertor, assim. Eu meti a faca no pescoço dele e falei assim, vem cá, tu tá lembrando daquele tapa que tu me deu na cara? Ele, não estou lembrando não. Eu falei, mas quem dá não lembra, mas quem recebe lembra sempre, não esquece nunca. E agora, o que eu faço contigo? Fui apertando. E ele ficou nervoso, começou a gritar, tu vai matar, que é isso? Não faz isso, não faz isso. Aí a gente começou a rir. É claro que eu não ia fazer aquilo, mas assim, foi mais brincadeira. E aí ficamos amigos para sempre. E foi por isso que ele quebrou seu relógio, não? Aí depois, meu avô faleceu e eu recebi um relógio, meu pai recebeu um relógio todo de ouro. E eu levei para a concentração, ele pegou o meu relógio e me devolveu ele todo desmontado. Como é que ele fez? Não sei, ele e o time do Fluminense, não foi ele sozinho. Desmontaram o relógio todo. Me deram tudo desmontado o relógio. Eu mandei montar o relógio, nunca mais funcionou o relógio. Nunca mais funcionou. E eu fiquei para morrer, né? O relógio de ouro, tive que vender o relógio. Ou ele adiantava muito ou atrasava muito. Ninguém conseguia consertar o relógio. Aí fomos para Manaus, ele comprou aquele relógio, lembra aquele relógio que saiu, que apertava o botão, acendia, bonito? Aí um dia a gente está lá no almoço, ele com o relógio lá, eu peguei a faca, virei a faca ao contrário, fui lá e pá, quebrei o vidro do relógio dele. Aí ele se alterou, eu falei, você lembra do meu relógio? Estamos kit. Ficou por isso mesmo. Aí a gente se tornou amigo de frequentar a casa um do outro. E há pouco tempo eu mandei uma mensagem para ele e ele mandou um áudio para mim. E tem mais de 10 anos, tinha mais de 10 anos que a gente não se encontrava assim, pessoalmente. Quando eu escutei a voz dele, eu comecei a chorar.
Aí mandei uma mensagem para ele, né? Falei, dizer assim, você me fez chorar com sua voz. Aí ele falou, então vou mandar os áudios que eu não pude mandar para você. Eu vou chorar aqui. Aí ele começou a chorar também no áudio. Que loucura. E a gente ficou muito amigo. Agora, essa vez que a gente se encontrou, eu me preparei para não chorar. E por que ele não pôde mandar os áudios para você? Ele tinha Porque medo? ele ficou com vergonha porque estava chorando. Então ele mandou um áudio que ele não estava mais chorando. Ele gravou 2, 3 áudios e mandou um que não estava chorando. E eu, para ir lá, eu conversei, o Sérgio Pugliese me pediu para falar com ele, se eles podiam ir lá. E eu liguei para o Riva, posso dar? Pode, dei. Só que ele falou para o Sérgio que só ia dar a entrevista para o Sérgio se eu fosse. Aí eu tive que ir. Aí me preparei 3 dias antes, eu estava me preparando para não chorar, né? Quando fez o vice, né? Aí cheguei lá, graças a Deus, nós não choramos. Ele chorou, na entrevista tá. Quando ele falou lá um negócio, eu abracei ele, beijei ele, ele começou a chorar. Eu só chorei no final, quando eu me despedi dele para vir embora. Aí que eu chorei, porque a gente ficou muito amigo, as famílias ficaram muito amigas. Aí tem assim, eu ia botar o nome da minha filha, Roberta, a minha primeira filha, Roberta. Só que eu já tinha saído do Fluminense, estava no Vasco. Quando a minha filha ia nascer, todo mundo perguntou, como vai ser o nome da sua filha? Eu falei, Roberta, já sei, puxa saco do Rivelino, né? Porque a filha dele é Roberta. Aí eu mudei, eu botei Renata. Aí a minha segunda filha que passou a ser a Roberta. Até hoje, ninguém chama a minha filha de Renata, nem chama a outra de Roberta, é tudo trocado. É mesmo? Pessoas que não conhecem ela falam, como é seu nome? Ela, Roberta. Aí, então tá, Renata. Eu falei, Roberta. No telefone, ela fala, qual é seu nome? Roberta. Daqui a pouquinho a pessoa fala, Renata. E eu, até hoje, eu chamo a minha filha, a Renata de Roberta e a Roberta de Renata, até hoje. A gente troca, assim, automaticamente. Mas as duas atendem. As duas atendem. Não, elas falam assim, Renata. Eu falo, Roberta, assim, Renata. Aí eu falo, Renata, ela assim, Roberta, pode. É assim o dia inteiro. Agora, e o Zico? Porque você é padrinho do Zico. Eu sou padrinho de casamento e ele é padrinho da Renata, da minha filha, e padrinho de casamento. Da Renata mesmo, não é da Roberta. Renata que não é a Roberta. Da Renata mesmo, padrinho de casamento e de batismo da Renata. E a sua amizade que te emociona é com o Rivelino? É porque a gente... Ou o Zico te faz chorar também? O Zico, claro que ele faz. Você já fez até carta de amor pro Zico. Eu fiz uma carta de amor pro Zico. Assim, eu acordei de manhã e com o Zico na cabeça. E eu fico com medo, porque quando você tá assim, do nada, você tem uma presença na cabeça, você fala assim, pô, será que aconteceu alguma coisa? Como a gente tem muita amizade um com o outro, eu falei assim, pô, por que eu estou pensando no Zico agora? Aí fiquei apavorado e fiquei esperando da hora, porque o Zico acorda tarde. Só quando ele vai para o Japão que ele manda mensagem às 7 da manhã. Eu falei, já sei, tá no Japão, né? Porque já é 7 da noite lá. 7 da manhã, sem chance, né? Aí eu fiquei dando hora e liguei para ele. E aí, Zico, você tá bom? Tá. Mas aí, quando eu acordei, que eu não conseguia falar com ele, porque ele estava dormindo, eu fui para o computador e escrevi uma carta de amor a ele. Aí mandei para ele. Quando ele falou que não estava bem, eu mandei a carta para ele. Eu botei no meu blog, tá no meu blog, né? Depois que eu pedi autorização para ele botar. Mas nem minha mulher sabia. Depois que ela leu no blog, eu não falei para ela. Porque assim, eu chorei com o Rivelino porque há muitos anos a gente não se via. O Zico eu vejo toda hora. Ou se eu não vejo toda hora, eu falo toda hora. Com o Rivelino eu já tenho dificuldade em falar. Porque eu não sei o costume dele. E ele é meio estourado. Quando eu cheguei com o pessoal do Museu da Pelada, no hotel, que ele ligou para mim e falou assim, vem tomar café comigo de manhã. Eu falei, a gente vai chegar lá com cerimônia. Até eu vou chegar com cerimônia. Porque eu conheço bem o Rivelino. Eu não sei agora como é que ele está. Então a gente chega lá devagar. Aí quando chegou lá, que eu vi que totalmente diferente. Ele estava muito legal. Assim mesmo, brigou com o cara. Teve um rapaz... Tu sabe da história? Não. Teve um rapaz que estava com a gente, eu não sei o nome, eu esqueci o nome dele. Pegou o telefone dele, talvez o Sérgio tenha passado para fazer os contatos da viagem,
e começou a mandar: estamos em Taubaté, estamos a caminho, em mensagem de zap. E o Rivelino, com aquelas mensagens: caiu o avião aí perto de você, que não sei o quê. Quando a gente chegou lá, o Rivelino: quem é esse? Falou um monte de palavrão que me encheu de mensagem aqui, me enchendo o saco. Eu falei: foi ele. Aí eu falei: foi ele. Dedurou logo. Aí eu ficou assim, o cara ficou tenso, ficou com medo. Mas o Rivelino cumprimentou, a gente sentou, começou a conversar. Na hora de assinar as camisas que o cara levou, ele falou: Zé Mário, pede para ele assinar. Eu falei: não, pede você, eu não, estou com medo. Porque o Rivelino a gente não sabe, quer dizer, eu não sabia ainda. Muito tempo, mais de 10 anos sem vê-lo, e eu conhecia ele do tempo de que ele era jogador. Ele era triste, né? Nervoso, qualquer coisinha ele estourava. Então, Em campo vocês brigaram alguma vez? Não, nós não. Em campo não? Não, eu digo assim, durante um jogo, você chamou a atenção dele ou ele chamou a sua? Não, isso não rolou. Ele não era muito de falar no campo, não. Não era. Eu não me lembro dele falando no campo. Ele ficava bem calado. O Zico já falava demais. E depois também. É? Depois. Ele comigo não fala, senão eu dou nele. Então, padrinho. Você deu bronca em quem? No Zico ou no Rivelino em campo? Não, eu no Zico... Ah, sim. No Zico, claro que deu. No Zico, quando eu era capitão, ele era também, do Flamengo. E você era capitão de quem? Eu era do Vasco, ele do Flamengo. Aí, na hora que ia dar a partida, eu falei: pede benção. Ia tirar o paro ímpar, né, para escolher o cara. Pede benção. Tu não vai falar com o seu padrinho, não? Aí ele: benção. Eu falei: Deus te abençoe, vamos agora, paro ímpar. Eu brincava com ele. Aí teve um jogo que era eu, Zanata e Dirceu, contra o Zico. Eu falava assim: ó, vocês ficam perto de mim, para não dar chance dele driblar para os dois lados. Se eu ficar sozinho com ele tem os dois lados, eu estou ferrado. E aí, o Zanata ainda vinha, e o Dirceu não vinha. Eu falei: Dirceu, te vira. O Dirceu: te vira, Zé, te vira. E eu fiquei pau da vida, dei uma pancada no Zico. Cheguei junto nele. Aí ele me olhou e eu dei outra. Aí comecei a marcar ele homem a homem. Onde ele ia, eu ia atrás. Aí eu falei pro Dirceu: agora tu te vira marcando aí, que eu vou marcar ele e não vai jogar mais. Aí daqui a pouquinho eu roubei a bola do Zico e parti. Ele me deu uma pancada por trás, eu levantei, ele falou assim: tu já me deu 3. Eu falei: não, você pode. Aí, mas bronca, a gente nunca discutiu. Mesmo time para lá pelo Flamengo? Não. Mas tinha algum jogador que você devia chegar junto? Não. O capitão? Chegar junto, chegava muito. O Roberto Dinamite era um, pô. Já no Vasco? Já no Vasco. Que o Roberto era ruim de treinar. Na hora do jogo, tinha jogo que ele estava morcegando. E a gente, eu e Zanata... foi meio... desligadão, né? Ele era meio desligadão. Então, eu e o Zanata combinávamos. Quem é que vai nele hoje? Aí eu ia. Falava assim: ô, Bombinha... No jogo? Ô, Bombinha, aí Dinamite porcaria nenhuma, tu tá uma bombinha. Aí chegava no vestiário e falava assim: nem bombinha, estalinho, tu tá um estalinho, tu não joga nada. A gente falava... Provocando para ver se... Chegava o segundo tempo, ele arrebentava. Aí tinha dias que eu falava: Zanata, vai você hoje. Eu não vou, não, vai você hoje. Hoje é você. Aí o Zanata fazia a mesma coisa, para motivar ele. Porque ele jogava muito, mas ele tinha esse negócio, ele dava... se acomodava no jogo. Entendeu? Então tinha que alguém afinetar ele. Mas agora, eu era chato dentro do campo, eu brigava muito, discutia muito, exigia muito. Eu com o Kleber, Fluminense. Eu saía atrás dele para dar nele dentro do jogo. No mesmo time? No Fluminense. Porque eu não me lembro quem era o treinador. Isso é porque ele diz que é calmo. Pois é. Não, eu sou calmo. Ainda bem que tem uma mesa aqui. Vê como é que eu bato na mesa aqui, atrapalhando. Não, eu sou calmo, mas eu tenho medo de mim mesmo. Porque quando eu saio de mim, eu perco, assim... Eu não sei o que eu vou fazer. Você foi expulso muitas vezes? Nunca fui expulso na minha vida. Se comportou bem. Nunca fiquei... Não me lembro de ter ficado com 3 cartões amarelos fora. Não me lembro. No Flamengo eu joguei 158 partidas, se eu não me engano. Tomei 4 cartões amarelos. Muito pouco. Ele nunca saiu de jogo, mas gostava de falar que ia sair do time, né? Chato. Vamos embora. Eu era chato. Com o árbitro eu era chato. Eu falava o tempo todo com o árbitro. Gostava mais de algum deles, não? De quê? Gostava mais de algum árbitro? Não, eu me dava bem com eles todos, porque
eu falava umas coisas que por exemplo, o Romualdo. O Romualdo falava assim, se você perder a bola, cai que eu te dou falta. A seu favor. A meu favor. Por quê? Porque os caras reclamavam dele. Eu falava, não liga não, Romualdo. Olha lá, ele perdeu o passe e ninguém falou nada. Você erra, eles querem reclamar. Errar é humano. E o Romualdo me protegia. Falava assim, se tu perder a bola, tu se joga no chão que eu dou falta. Que doideira, hein? Entendeu? Então, porque eu ficava ali, eu fazia amizade com o Wright. E você caía? Hein? E você caía? Caía, claro. Se eu perdesse a bola com ele, caía, pô. E ele apitava. Apitava. Porque eu falava um monte de coisa para ele. E eu gostava dele. Ele era um bom árbitro. E errar é humano, pô. Sim. É diferente o cara que erra roubando. Eu, por exemplo, eu na minha vida como jogador, eu não peguei nenhum árbitro, eu não vi nenhum árbitro apitando meu jogo que eu roubasse. Que eu pressentisse que ele estava prejudicando para roubar. Errar, erra, pô. Passa um cara na frente... Nós mesmo que estamos jogando, às vezes o cara passa na frente e você não vê o que aconteceu. Tu imagina um árbitro que tem que apitar. Às vezes acontece. Então, assim, é diferente quando você vê o cara prejudicar, pô. Você ia falar do Armando ou do Arnaldo? Árbitro. Não, o Armando Marques foi que... Eu não tenho Belfort Duarte por causa do Armando Marques. Acabou um jogo, lá em Belém, ele expulsou erradamente o Rivelino. Pelo Fluminense. Pelo Fluminense. Expulsou erradamente o Rivelino. Todo mundo viu isso. Ele tinha um problema com o Rivelino. Eu não sei se o Rivelino falou alguma coisa para ele e ele expulsou o Rivelino. Quando acabou o jogo, os jogadores foram em cima dele e começaram a discutir com ele do Fluminense. Eu não fui. Eu estou andando, aí vem ele. Aí olhou para mim e falou assim, vai falar com... Falou um palavrão do seu presidente, reclamar com o seu presidente de mim. Aí eu olhei para ele assim, ué, pelo que eu sei, o palavrão que ele falou é você que é. Ele foi e me botou na súmula que eu chamei ele de homossexual. E eu fui punido com um jogo. E não ganhei o Belfort Duarte, nunca fui expulso. E eu fui lá no tribunal me defender e falei, ele falou isso do presidente, eu respondi, ué, pelo que eu saiba é você, não é ele. E ele botou na súmula que eu tinha xingado ele. O tribunal falou, pegou, botou que a súmula estava escrita. E você encontrou com ele depois? Com o Arnaldo? Com o Armando? Não. Mas o Armando, uma vez... Não, eu encontrei com ele. Uma vez eu fui na televisão, naquele programa do Flávio Cavalcante. E o Flávio Cavalcante... Instante Maestro. Instante Maestro. E eu fui, e eu falava, quando eu parava, o Flávio cortava. Aí eu falei assim, ele não deixou eu completar. Aí o Armando Marques estava. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim, não para de falar, fala tudo que você quer rápido, porque senão ele vai te cortar. Ele me ensinou, eu passei a fazer, né? Quando o Flávio botava eu para falar, eu disparava, não deixava ele cortar. Porque se eu parasse para respirar, ele cortava. Então ele me ajudou nisso aí. Voltando ao Fluminense, você quase pegou o Kleber. É o Kleber. Estou anotando aqui, porque... Aí teve um jogo com o treinador, eu não lembro quem era o treinador, falou para marcar, o treinador acho que era o Didi mesmo, para marcar aquele carioca que jogava no Madureira. Lembra do Carrossel Suburbano, Madureira? Foi nesse jogo. Mandou marcar o carioca, o Kleber. E o Kleber não marcava. E eu estou durante o jogo falando, Kleber... Marca aí o carioca, o treinador manda você marcar o carioca, ele está jogando sozinho. Ele disse assim, marca você, não fala que você marca todo mundo, marca você. E eu saí atrás dele para dar nele. E saí, larguei a bola, fui atrás dele para dar nele, ele correu rindo. Mas porque a gente era amigo pra caramba, pô. A gente se dava muito bem. Mas nesse dia eu fiquei pau da vida e fui atrás dele. Mas depois teve um jogo na França. Porque teve jogo na França. O jogo na França, a gente perdeu para uns times de várzea de 1-0. Gol contra meu. A máquina. Gol contra meu. O cara foi no fundo, cruzou. O Félix falhou, a bola pegou na minha canela e entrou. E o Kleber passeando em campo. E eu, Kleber, tu tá passeando em campo, corre, Kleber. Eu tô correndo pra caramba, corre, Kleber. Corre, Kleber. Assim, corre você. Você tá correndo à toa aí, não sei o quê, ainda faz um gol contra, quer reclamar dos outros. Quando chegou no vestiário, eu quis dar nele de novo, nesse jogo. Aí quando chegou aqui no Madureira, a mesma coisa.
Aí eu fui dentro do campo para dar nele. Mas é assim, eu não ia dar, sei lá se eu ia dar, se eu acho que se ele não corre, eu dou na hora. Na hora a gente não sabe. Mas porque era muito meu amigo, eu gostava muito dele, pô. Orlando Lelé. Não, Orlando Lelé, esse é um caso à parte, né? Por quê? Ele era um cara bacana, assim, mas era difícil. O nome já era Lelé. Eu imagino. Era um cara difícil. Era um bom lateral. Hein? Era um ótimo lateral. Era bom lateral. Bom lateral. Eu que eu diga. Por quê? Primeiro jogo dele, eu já conhecia ele do América, né? Que todo mundo reclamava que ele ia, não voltava. Você já no Vasco com ele. Aí eu joguei no Vasco com ele. Isso. Ele chegou, eu já estava. Primeiro jogo contra o Londrina. Ponta esquerda, aquele cara que foi do Flamengo, um ponta esquerda rápido do Flamengo. Não vou lembrar o nome. Baroninho da vida? Não. Era um escurinho. Jogava pra caramba, corria pra caramba. Aí começa o jogo e ele de ponta direita, o Lelé. Eu falei, Lelé, aqui. Não, faz a cobertura. Não, cobertura é uma coisa, jogar lateral é outra. Não dá para ficar de lateral. Voltamos ao Fluminense do primeiro. Não, para jogar lateral, marcar aquele cara que corria. Pô, como é que é o nome dele? Bom jogador pra caramba, do Flamengo, jogou no Flamengo. Já estava final de carreira lá no Londrina. E eu, lateral, eu falei, aí eu não vou mais. E fiquei no meio. E falei, toda vez que você avançar, se você passar à minha frente, eu estou atrasado. Porque o meio-campo não pode estar atrás da defesa. E eu comecei, ele vinha aqui, eu vinha aqui no campo. E acabou, eu ia de centroavante. E o Abel dando carrinho lá no ponto esquerdo. Todo lanhado. O campo do Londrina. E o Abel brigando comigo, gritando. Falei, não, enquanto ele estiver na minha frente, eu estou atrasado, não vou deixar. Aí chegou no vestiário, quase a gente briga. Já dentro do campo, quase a gente briga. Chegou no vestiário, quase a gente briga de novo, no tapa, tal. Mas falei, eu não vou lá. Falei, ele era bem maior. Ele era bem maior. Claro que ele ia me bater, pô. Aí eu falei pro Paulo Emílio, eu não vou mais lá lateral. Bota outro lá para fazer a cobertura dele. Eu não vou. E não fui. Mas assim, fora do campo a gente era amigo. E o Abel não entrou nessa briga? Entrou porque, pô, todo lanhado, né? Queria brigar comigo. Falei, Sobrou pra O ele, Abel né? é maior que os dois juntos. Os dois. Falei, não, você briga com ele lá, ele que é o lateral, não sou eu. Você não pode falar comigo. Eu vou lá cobrir ele agora, jogar lateral não vou. Assim foi com o Marinho Chagas. Eu fui numa seleção sul-americana com o Marinho Chagas. Eu jogando de lateral. E aquele Juanito, ponta direita do Atlético de Madrid, me deu um drible, fez um estalo na minha coluna. Eu falei, aqui eu não venho mais. Juro? Deu um estalo na minha coluna. Eu falei, não venho mais aqui não, Marinho. Comecei a discutir com o Marinho Chagas. Aí o Marinho, não, mas a mesma coisa, tem que cobrir. Eu falei, eu não vou. Aí no intervalo do jogo eu falei, era o Fantoni o treinador da seleção. Eu falei, Fantoni, eu não vou mais lá. Não, mas você... Faz uma coisa, me tira que eu tô com dor na coluna, sai fora. Eu falei, não vou jogar, fui embora. Na seleção, sai fora. Você lembra do drible? Como é que foi? Eu não me lembro, eu sei que deu um... Ele foi driblar e me deu um... Quando ele foi para um lado, eu fui, ele voltou, eu quis voltar, deu um estalo na minha coluna, eu falei, não, aqui eu não venho mais. E não fui mesmo, saí no intervalo do jogo. E o Lelé eu não saí porque era Vasco. Lá na seleção, eu falei, não, bota outro aí da seleção, entrou. Tá louco, pô. Mas sem brincadeira, me deu um estalo na minha coluna, aqui eu não venho mais. Então, assim, porque... Esse foi um drible mais marcante, talvez, que você tenha tomado? Não, de um ponto esquerda do Palmeiras, Edu, ou Ney, Pode ser. o Ney também, foi a mesma coisa. Me deu um drible também, deu um estalo na minha coluna. Foi o Ney. Ney e esse Juanito, foram os dois. Você estava no Vasco, no caso? Estava no Vasco. Cobrindo o Orlando Lelé. Foi Orlando Lelé. Eu fui lá, Orlando Lelé, de novo. Me deu um jeito na coluna, esse Ney. Mas ali naquele tempo, o Lelé já ia melhor, já não ia tanto. É porque eu fui fazer a cobertura e casualmente foi isso, senão eu não ia lá mais. Esse período do Vasco, né? Vamos só contextualizar aqui, voltando um bocadinho. Você saiu do Fluminense e foi pro Vasco. Fui pro Vasco. Foi no troca-troca. Fiquei 4 anos no Vasco. E você pegou um time do Vasco que era maravilhoso, né? 77 era bom. 76 não era ruim, mas era muita confusão. O Vasco estava desarmando o time. Lembra? Saiu o Alcir, saiu o Andrada, saiu o Moisés, saiu o Miguel, acho que Miguel foi pro Fluminense. Miguel foi pro Fluminense. Saiu muita gente do Vasco e estava entrando muita gente nova. Então ainda estava, 76, estava ainda
se reconhecendo, subiu. Subiu, o Dinamite já estava. Hein? O Dinamite já estava subindo também. Já. Subiu. Em 74 que ele subiu, que ele fez o gol contra o Internacional, virou o Dinamite. Aí Zanata. o Zanata estava lá, né? E aí a gente estava ainda armando em 76. 77 não. 77 era um time todo experiente também. Você vê, Lelé, Abel, Geraldo, Marco Antônio, era o goleiro, era o Mazzaropi, que era o mais novinho, né? Aí vinha Ilcinho, que era novo, aí vinha Ramon, o Roberto, eu, Dirceu e Zanata no meio do campo. Um time muito experiente, e foi aquilo que a gente fez lá. Pô, o Vasco não era campeão há um tempão, né? Não era campeão. Teve um jogo contra... Foi em cima do Flamengo. Teve um jogo contra... Ah, não, esse foi do Fluminense. Tem uma curiosidade, o jogo do Fluminense e Vasco, no tempo da Max 75. Aí ia jogar contra o Vasco, o Miguel falou antes do jogo, não, a gente é humilde, é um time humilde, vai perder de pouco pro Fluminense, que não sei o quê, fazendo ironia com o time do Fluminense. E aí a gente está sabendo, né? Aí, na hora da preleção, acabou a preleção do treinador, a gente reuniu, nós jogadores, falamos, olha só, o que o Miguel falou, a gente vai mostrar a ele que eles são pequenininhos mesmo. A gente vai ter que meter no mínimo 4 hoje. Não vamos aceitar menos de 4. Sabe quanto foi o jogo? 4-1. A gente começou... E cada gol que a gente fazia, os caras falavam assim, ih, Miguel, teu time é fraco mesmo, né? Esse timinho ruim esse, hein? Aí, azucrinamos o time do Vasco o tempo todo. Porque o cara falou demais, né? Ele não tinha falado isso, né? Porque o time do Vasco não é grande. Time grande, quando é time grande, não tem esse negócio não, pô. Mas aí teve essa curiosidade nesse jogo do Vasco. 4-1 o jogo. A gente jogou pra caramba. Mário Sérgio jogou pra caramba, Rivelino. Você falou que no Fluminense fez 72 jogos em 75. Não dava para poupar? Só eu não joguei um jogo que eu fui poupado, porque o jogo não valia. Você pediu? Não, se não me engano, foi o Parreira que estava como treinador nessa época. Ele falou, Zé Mário, esse jogo não vale nada. E o outro jogo é importante. Como eu estava jogando direto, vou te poupar nesse jogo, porque o outro que é importante, eu não joguei. Um jogo foi assim que eu não joguei. 70 e tantos jogos. Hoje em dia, quantos são? Fazem 60. E pedem para poupar, né? Porque naquela época a gente fez muito amistoso. A máquina. Tem que ganhar dinheiro também, né? Dava um intervalo aqui de campeonato carioca ou brasileiro, amistoso. Terça, jogava domingo. Terça, amistoso. Quinta, amistoso. Sábado ou domingo, jogava de novo. A gente jogou muito amistoso. Você lembra de algum lugar assim esquisito onde você jogou? A gente jogou, poxa... Assim... Pelo Fluminense, não. Qualquer time. A gente jogou em Chapecó, quando Chapecó não era Chapecó. O campo de Chapecó tinha uma rua no meio. Sem brincadeira. O pessoal passava no meio do campo de Chapecó, assim, ó. Tô falando sério. Coisa de asfalto? Não! Um caminho. Você via nitidamente que era um caminho, porque o pessoal não tinha cerca. A gente pegou um avião aqui, um teco-teco. Eu acho que já foi até com o Vasco. Pegou e foi para Chapecó com esse avião. A gente com medo de que 2 aviões saíram. Não dava num só. Foram 2 aviões. A gente parou em Chapecó. Quando a gente chegou lá no campo, a gente olhou. Era a várzea. O pessoal, a gente aquecendo e o pessoal passando no meio do campo assim, ó. De um lado para o outro como se fosse uma rua. O campo ruim pra caramba. Ruim. E aí quem ficou segurando a população durante o jogo? Ficou alguém ali, né? Não, porque aí, não passa. Aí parava, né? Mas a gente via, nitidamente tinha um caminho assim, ó, no meio do campo, assim, de ponta a ponta. E o gramado perfeito, né? Ruim pra caramba. Ruim pra caramba o gramado. Chapecó eu me lembro. Mas a gente jogou não tinha campo bom naquele tempo. Pô, o campo do Remo, aquele lá do Presidente Vargas, aquilo era um pasto. Chovia, água no tornozelo. E não parava o jogo, não, pô. Não parava o jogo, não. Bola só no alto. Putz, grila. Não é fácil, não. A gente jogou... Hoje, pô, cada campo que os caras jogam aí, bom pra caramba. No nosso tempo não tinha isso, não. E, no outro dia, os caras perguntaram, vocês jogariam hoje? Eu falei, não sei. Agora, os de hoje não jogavam ontem nunca.
Aí os caras, não, jogava não. O campo ruim, bola ruim, o uniforme, a sunga, às vezes a gente tinha que trocar a sunga no intervalo. Pesava de suor. A sunga. Chuteira ruim também. Chuteira ruim, meia ruim, camisa ruim. Camisa pesava 2 quilos, tu fazia, pum, batia no chão. Eles não jogavam ontem, não. Tecido grosso, né? Com os caras tudo jogando... Calor desgraçado. E tudo jogando bola como jogavam antigamente, os caras de hoje não jogavam, não. Jogavam a bola mesmo. ficava assim, né? Pô, quando chutava. tá louco. Pô, mas assim... 77 você foi campeão em cima do Flamengo. Não é isso? Mas foi duro, né, o jogo. Pênalti. Né? Foi nos pênaltis. Foi que o Zico perdeu? O Tita perdeu? O Zico perdeu e o Tita perdeu depois. E aí, como é que foi aquele momento? Não, eu bati um, né? Eu bati o penúltimo pênalti. E o Sansão ia buscar o jogador no meio do campo para bater o pênalti. Aí quando ele foi me buscar, aí eu falei, pô, vou fazer o que lá? Só falta o Zico. Falou para ele? Falei para ele, só falta o Zico bater. Não adianta eu fazer o gol. Aí o Sansão falou assim, faz o teu. Quem sabe é Deus. Tu não tem nada que tá falando isso, besteira, pô. Vai lá e faz o teu. Deus é que sabe. Eu falei, pô, é o Zico que vai bater, rapaz. Só falta o Zico. Se o Zico bater, o Roberto nem bate. Ou seja, isso, vocês dois andando, a gente andando, 200 mil pessoas no Maracanã e a conversinha rolando. E a gente falando com ele, eu falando com ele, e ele, faz o teu, rapaz, Deus é que sabe. Aí eu fui lá, bati, a bola pegou aqui no braço do Cantarelli e entrou. Aí o Zico vai perder o pênalti. Aí ele veio correndo, Sansão lá em mim, tá vendo? Faz o teu, eu falei para você. Deus é que sabe das coisas, você não adianta as coisas. Eu falei, obrigado. Ele tinha razão. E deu certo. E ele não estava torcendo pelo Vasco, não. Ele estava me dando força, né? Eu falando, pô, eu ia bater um pênalti achando que não precisava bater. Pô. Você consolou o Zico depois? Hein? Você chegou a conversar com o Zico depois do jogo? Depois, não. Você era amigo dele, né? Mas não, depois do jogo não, porque aí foi cada um para um lado, né? O ônibus saía cada um para um lado, muito difícil. Eu não sei se foi nesse jogo, no jogo que eu dei a pancada nele. Que ele te deu, né? Eu dei a pancada nele, depois ele me deu uma, tinha dado 3 nele, né? Aí quando acabou, a gente estava ali no hall dos elevadores conversando, aí veio o padrinho dele de casamento, que era da TV Globo, da Rádio Globo. Washington? Não, era o... Que era comentarista? Afonso Soares. Não, Afonso Soares não, era... Que era o comentarista da Globo. Não era Afonso Soares, não. Vou lembrar. Que levou ele pro Flamengo. Ah, sim. Era o... Tá, conta. Aí, vou lembrar. Eu estou conversando com o Zico ali, aí ele chega. Ele foi padrinho do casamento do Zico. Ele falou assim... Tu tá ainda dá papo para esse marginal que te Celso Garcia. Celso Garcia. Isso. Você ainda dá papo para esse marginal que deu pancada em você, Zé Mário? Ô Zico. Para de falar com esse marginal aí. E eu fiquei olhando para a cara dele assim. E ele foi embora. Aí veio a esposa do Celso Garcia e o garoto me abraçaram, me beijaram. E ele foi embora. Ele morreu sem falar comigo. Nunca mais falou comigo. A gente ia nos aniversários na casa do Zico. Ele passava a olhar para mim e ia embora. Os filhos dele vinham, me beijavam, a mulher dele vinha falar comigo. Ele nunca mais falou comigo, Celso Garcia. Que loucura. Por causa desse jogo aí, que eu tô bancada. Mas normalmente a gente não dá para se falar, porque cada um sai num ônibus, né? Não dá. Eu queria dar um salto para o mundo árabe. Podemos? Salto longo, né? Né? Tem muito cara, tem muita história ali, né? São 14 horas de voo. Como é que foi lá? Assim, ó, eu tinha parado de jogar, não sei nem como eu fui treinador do Botafogo. Quando os caras foram me chamar para ser treinador do Botafogo, eu falei, por quê? Eu tinha parado de jogar, eu machuquei, eu operei em dezembro, em janeiro eu era treinador da Portuguesinha aqui do Rio, ajudando uns amigos que eu tinha lá na Portuguesa, o sogro do Guina e o doutor Otávio Martins, que era da Portuguesa e que era do Vasco também. E aí parei de jogar, falei assim, não quero mais não. Abandonei a Portuguesa. Quando eu estou saindo na porta da Portuguesa, está o Heron Beresford e o Jair, treinador de goleiro, que tinha jogado comigo no Vasco.
Aí falou, o Heron quer conversar com você. Vamos almoçar? Vamos. Da Portuguesa mesmo, a gente saiu ali num restaurante. Aí ele falou, que a gente quer que você seja treinador do Botafogo. Eu falei, qual é a categoria? Ele, primeiro time. Eu falei, por quê? Ele, por que o quê? O que eu fiz para ser treinador do Botafogo? O único time que eu não joguei? Não, a gente viu aí o trabalho na Portuguesa, quer que você... Aí eu falei, vou pensar, porque eu não tinha nem noção de ser treinador do Botafogo. E aí peguei e levei o Lanceta, né? Falei, então vou levar toda a minha comissão, todo mundo que eu escolher, e levei o Lanceta. Aí levei o Jair para ser o terceiro goleiro e treinador de goleiro, porque a gente não tinha lá, era o Leônidas, treinador de goleiro, coitado, puxando da perna, coitado, ele não podia chutar a bola direito. Aí levei o Jair. E aí, de uma hora para outra, eu vou para o mundo árabe, fui pro... O idiota aqui foi pro Iraque. Em plena guerra Irã-Iraque. Eu vou pro Iraque sub-23. Quem foi esse amigo que te levou? Meu amigo, Edu, Lanceta, Jorge Vieira. Edu Antunes. Edu Coimbra. Estava lá com o seu Jorge Vieira na seleção principal e me botou na sub-23. Em plena guerra Irã-Iraque. Lá fui eu para lá. Eu sou espírita, aí eu fui... Tinha a minha madrinha de casamento, eu fui consultar ela, né? Falei, vem cá. Ele falou assim, olha, se você tiver que morrer, vai morrer lá ou aqui. Você vai a trabalho, você não vai fazer festa, não vai fazer bagunça. Se for convidado por trabalho, se tiver que morrer lá, vai morrer aqui. Isso aí tu pode ficar tranquilo, tu vai. Eu fui, não morri. Mas não morri... E a família? Ficou aqui. Não, eles ficaram aqui. Não morri de sorte. Porque cheguei lá... Para variar, né? Me indispus. Um rapaz comportado. Com o filho do... Não, treinando, quem era o presidente da federação? Filho do Saddam Hussein. Aí a gente estava dando treino, chegava ele com 10 carros, um monte de segurança, subiam pelas arquibancadas, aquele alvoroço todo. Acabava o treino, ele vinha... Aí eu ficava do lado dele, porque ele falava com o grupo. Aí vinha um segurança, um intérprete tinha lá. O segurança vinha, ficava assim no meu olho, assim, ó, quase boca com boca, assim, ó. Eu não podia nem piscar. Se eu me mexo rápido, eu tomo um tiro. Que louco. Eu ficava assim, eu tinha que ficar igual um duro, assim, ó, sem poder nem piscar, porque eu tinha medo do cara se apavorar e me matar ali, pô. E ele do lado, falando. Aí, engraçado... E você não entendia nada. Não entendia nada. Não, o tradutor passava para mim. Mas eu tinha que ficar duro. Aí ele ia falando, chegavam os carros e os caras subiam tudo para as arquibancadas. Ele ia falando, daqui a pouco ele se afastava, entrava no carro dele e partia. E os seguranças desciam aquelas escadas, uns caíam, rolavam as escadas para entrar no carro para acompanhar ele. Ele saía sozinho e a maior confusão. Isso é brincadeira, coisa de cinema. Coisa de cinema. Passou. Aí teve um jogo contra... A gente foi disputar a Taça do Golfo, a Copa do Golfo, que é importante para o Golfo, com Sub-23. Porque a seleção principal do Iraque ia para a Copa da Argentina e veio para o Brasil treinar. Com o seu Jorge Vieira, com o Edu, com o Lanceta, o Runco. E eu fiquei lá com o Zé Antônio, massagista, e um preparador físico do Vasco. Esqueci o nome dele, aqui de Campo Grande. E fiquei lá. Aí teve um jogo lá, eu estou no vestiário, telefone, o Day, que era o filho do presidente. Filho do Saddam. O filho do Saddam. Olha aqui, ó. Você vai botar isso, isso. Não vou botar ninguém. Eu vou botar o time que eu quero. Eu falando com ele em inglês. Ele, não, mas tu vai botar esse? Não vou. Se o senhor quer botar o teu time, eu tenho um treinador aqui que é árabe, que você me tira, eu vou embora, vou para a arquibancada ver o jogo, e você bota esse cara aqui. Eu comecei a discutir com ele na hora do jogo. Antes do jogo. E ele, vai, não vai? Eu falei, não vou, e desligou o telefone e não botei o time que eu estava. Acabou o jogo, nós fomos embora para Bagdá. Chegou em Bagdá, ele mandou todo mundo para o Brasil, fiquei Saldanha e o Zé Antônio lá de castigo. Aí a gente, vem cá, meu contrato acabou, eu não vou
não vou voltar para o Brasil, vocês estão de castigo. Eu falei, tá legal. Aí eu, num hotel bom pra caramba, o que eu fazia? Saía de manhã, pegava um carro, ia para Bagdá, passeava, fazia a compra, comprava um monte de coisa. Aí voltava, estava o Zé Antônio e o Saldanha no telefone, pedindo pelo amor de Deus, que ele cortou os telefones, não podia ligar para o Brasil. Eu não tô nem aí, pô. O que vai fazer? Me matar? Fazer o quê? Já tô lá mesmo? Dane-se. E eu ia fazer compra todo dia. Até que um dia os caras me pegaram. O que você está fazendo? Eu? Passeando. Conheci Bagdá tudo. Aí ele chegaram, você vai... Aí ele me deu um aparelho de vídeo, o UDEI me deu um aparelho de vídeo, tinha me dado um aparelho de vídeo. Ah, você pode levar para o Brasil isso quando você for embora. Quando ele deu a passagem para a gente foi embora, que eu peguei o aparelho, eles tomaram o aparelho na alfândega. Eu falei, não, mas o presidente que me deu o aparelho. Não. Tomaram, não pude. Também, dane-se. Aí, mas antes de eu vir embora... Eles tinham pago o mês de fevereiro, 30 dias, um mês de fevereiro. Aí, quando eu estou vindo embora, eu falei assim, você está devendo dinheiro à federação. Eu falei, mas por quê? O mês de fevereiro só teve 28 dias, a gente pagou o mês inteiro. Eu falei, mas o mês de 28 é o mês de fevereiro, não foi 28 dias. Vocês não pagaram 31 dias, vocês pagaram o mês de março, o mês de fevereiro. Não, tem que devolver o dinheiro. Eu falei, tu é um idiota. Eu falei para ele, filho do presidente. Nossa Senhora. Se você é um idiota. Falei na cara dele assim, você é um idiota, rapaz. Os seguranças em volta. Todo mundo em volta, assim. E ele falou, você está me chamando de idiota? Tô. Você é um idiota. Aí depois bateu em mim e falou assim, o idiota sou eu, né? Chamar o cara de idiota ali, a sorte que ele não fez nada. Só o filho do Saddam Hussein. Só. Não, sabe como é que ele se apresentava pra gente? Se apresentou pra gente? Ele se apresentava, ele fazia assim, se coçava aqui, ó. Aí uma arma aqui, aí se coçava aqui, uma arma aqui. Aí virava de costas, levantava a camisa, fingindo que está se coçando e mostrando as armas. E uma em cada perna. Ele andava com 5 pistolas. Nossa Senhora. 5 pistolas. Aí, um dia, eu estava para tomar banho. Dentro da banheira eu estava cansado. Dentro da banheira, porque eu treinava às 23 e ajudava o time profissional. Aí eu estou no hotel, dentro da banheira, toca o telefone, eu atendo, desce que o UDEI está chegando para te pegar aqui para levar no palácio do UDEI. Falei, meu Deus do céu, saí correndo, me arrumei, desci, ó. Um pouquinho chega o carro. Sem brincadeira. Ele tinha não sei quantos palácios. Então ele parava, em cada palácio dava uma volta para você não saber qual palácio estava parado. Aí, botar você numa sala, tu ficava mais de 1 hora na sala. Se tivessem posto uma bomba para explodir, explodia com você lá. Ele não estava. Aí ficava. Aí, depois de 1 hora, ele passava na porta assim, fazia, vem. Ia para uma outra sala, escondida, que só ele sabia, levava a gente... Aí, nesse dia que eu saí da banheira, era quando a gente ia viajar para Bahrein, que era a competição minha. E o Edu ia viajar, estava como treinador, porque tinha tirado o Jorge Vieira, e ficou o Edu até chegar o Parreira, se eu não me engano. Aí, chegou lá, ele falou assim para mim, você quer alguém da primeira seleção para levar para Bahrein? O Edu fez assim, não. Aí eu falei, não quero não. Ele, levantou, foi embora a reunião. Não deu 1 minuto na reunião, me tirou de dentro da banheira, eu fiquei rodando com o carro mais de 1 hora, 1 hora esperando, para menos de 1 minuto ele fazia uma pergunta, eu respondi, ele levantou, foi embora. Aí me botaram no hotel de novo, eu voltei pro banho. Você estava lá quando o Runco operou o sobrinho? Tava, ele operou. Eu falei, tu é maluco, eu não Como é que foi essa história? O Runco teve que operar o joelho. O UDEI. Foi o UDEI? O UDEI. Ele estava com um joelho ruim, o Runco operou, pô. Ele tinha acabado de chegar no Iraque, mas ele tinha acabado de chegar no Iraque. Essa história o Runco me contou, que ele não tinha gente... Como é aquele que entrega o equipamento? Não, tinha nada.
o médico sempre trabalha com alguém que instrumentador. O instrumentador ele não teve tinha. que trabalhar tudo com tradução do árabe ali na hora e ele teve que operar o Uday. O Runco era maluco naquela época, né? Agora, só que ele era um baita de um médico, né? Ele é um baita de um médico, né? Eu não vi que havia no meio do futebol, o Runco era um cara diferente. Ele ajudou muito o sindicato, operou muito jogador de graça, que a gente pedia, ele operava. Ele adora operar. Se chegar lá para operar, os olhos dele brilham. Aquilo era uma coisa dele, sabe? Ele não fazia aquilo por dinheiro, não. Ele fazia porque ele amava aquilo lá. O Runco era sensacional. Pô. Algum príncipe te deu dor de cabeça nessas passagens? Todos eles? Eu briguei com todos eles. Porque, assim, eu não sei se era a minha personalidade, eu sempre fui... Eu não aceito desrespeito. Se eu falar assim, sobe no muro pro jogador, o jogador não vou subir, vai subir. Ou então rua. Se ele falar assim, ó, eu não posso subir porque eu vou me machucar, me convencer é outra coisa. Se ele falar, não vou, vai fazer. Você já pediu para algum jogador jogar na lateral direito sendo... Não, eu sempre fui legal com o jogador. Sempre conversei legal com o jogador. Mas assim, porque eu respeitava o jogador. Eu respeito. Eu não aceito desrespeito. Então teve assim, o príncipe do Riad. Eu cheguei no Riad. Primeiro jogo, perdendo 2-0 no intervalo. Eu entro, aí até você chegar no vestiário do intervalo é difícil. Aqui tem entrevista, lá não tem entrevista, mas você tem que chamar os caras, falar o que vai fazer. Quando chega dentro do vestiário, está o meu príncipe no meu quadro, dando tática, e um jogador do lado. Um jogador do lado. A gente perdeu 2-0. Eu entrei na porta assim, cruzei os braços e fiquei olhando. E ele, pá. Quando ele me viu, ele largou e parou. O jogador sentou, aí eu peguei, dei meia volta, entrei no meu carro, liguei o carro, ele vem correndo, entra na frente do carro assim, please, come back, coach, come back. Eu liguei o carro e comecei a arrastar ele. Eu arrastei ele na frente do carro, uns 100 metros, assim, ó. Sai da frente do meu carro, e fui arrastando. Teve uma hora que ele não saía da frente do carro, aí eu falei assim, abri meu vídeo e falei assim, pega o seu carro e saia do estádio. Pô, um príncipe, saia do estádio. Ele pegou, entrou no carro, partiu. Quando eu vi que ele saiu do estádio, só se ele voltou para o outro lado, mas na hora ele saiu, eu entrei no vestiário, chamei o jogador, tá lá o Gibrim, nunca mais me esqueço o nome. Tá lá o Gibrim, você é treinador? Não, muda de roupa. Ele estava jogando, eu falei, muda de roupa, sai. Botei o outro e voltamos, perdemos o jogo 2-0. Aí nesse jogo, o Candinho estava assistindo da seleção. Falou, Zé Mário, desiste. Esse time é muito ruim, não vai a lugar nenhum. Eu falei, obrigado. Pô, um brasileiro, do primeiro jogo já foi. Falei, muito obrigado, Candinho. Legal pra caramba, obrigado. E saí fora. Nós fomos campeões com esse time, da Copa do Rei, e vice-campeão nacional com esse time. Que o Candinho falou. Príncipe? Não, e o príncipe, pô. Aí, nunca mais se meteu? Não, nunca mais se meteu, o que ele viu. Aí, chegou na partida final, só eu mesmo. Às vezes eu fico assim admirado como faço essas coisas. Chegou na partida final, a gente tinha... O clube lá tem assim, micro-ônibus. São vários micro-ônibus. E a gente só andava de micro-ônibus. Na partida final, ele botou um ônibus daquele, duplex. Quando eu cheguei lá, falei, não vamos entrar no ônibus. Fiz a maior confusão para entrar no ônibus. Não vamos de... Pô, a partida final, um time pior do que o América aqui, pior do que a situação do América hoje aqui, era o time. Era 6º lugar, obrigava para não cair o time. Vai para a decisão, me bota um ônibus daquele. Eu falei, não vou. Fomos. Aí eu entrei, sentei na minha cadeira, que eu sempre sento, na primeira... Sempre, até como jogador, sentava ali. Me entra o príncipe. Aí eu peguei, saí, fui para outra cadeira, ele sentou na primeira cadeira. Mal o ônibus começa a andar, ele pega o microfone e começa a falar em árabe. Eu falei, fala em inglês porque tem brasileiro aqui e eu quero escutar o que você está falando. Aí ele falou, se a gente ganhar, eu vou dar 500 mil. Aí eu, peguei o microfone e falei, mentira, ele não tem dinheiro, não vai dar nada, a gente vai jogar para ganhar porque a gente joga para ganhar. E peguei o microfone e guardei. Ele ficou me olhando assim,
Não falou mais nada, foi embora. A gente ganhou, ele não tinha dinheiro. Era um príncipe duro. A gente chamava ele de príncipe 120 volts, 110 volts. O príncipe 220 e ele era 110 volts. Não adianta, não tinha dinheiro, como não tinha. Ele era o quê do time? Hein? Ele era o quê do time? Presidente do time. Mas não tinha dinheiro. Não tinha tanto dinheiro, talvez. Ele estava devendo a todo mundo no nosso time. Aí um dia, eu já cheguei, assim, ó. Eu vou contar as coisas, parece que é história. Ele mandou meu contrato, eu tinha falado passagem executiva. Ele mandou passagem normal. Eu falei, não vou. E mandou a passagem para mim executiva, porque depois ia a minha família. Aí ele falou, não, eu não vou. Se você não botar no contrato... Não, quando chegar aqui a gente refaz o contrato. Não, primeiro refaz o contrato. Mandei de volta, ele refez, aí mandou a executiva, aí botou lá, a executiva para a família também, então, eu fui. Aí, cheguei lá, falei para ele assim, príncipe, a minha família vem daqui a um mês, vamos fazer o visto. Não, só daqui a 3 meses, vou fazer, eu não sei se vai dar certo. Ó, eu não vou, no primeiro jogo oficial, eu não vou se minha família não estiver aqui. Ele não acreditou. Aí, quando chegou no primeiro jogo, minha família não estava lá. Eles não tinham feito visto. Aí era o jogo em Meca. Eu não fui. Aí foram para o aeroporto, eu em casa. Aí, daqui a pouquinho, os caras ligaram. Zé Mário, eu estou em casa. Eu falei que eu não ia. Cadê o visto da minha família? Não, Zé, quando você voltar, não vou ao jogo. Eu tinha avisado antes. Loucura. Aí, correria danada, o jogo era só no dia seguinte, à tarde. Chegou no dia seguinte de manhã, me pegaram lá, me levaram lá nos troços, eu fiz da minha família toda na minha mão. Tá, agora eu vou viajar. Aí viajei, ganhamos o jogo. Jogamos lá em Meca, ganhamos o jogo, voltamos. Aí, passada a minha família, mandei minha família toda ir para lá. Aí chegaram lá, queriam botar num apartamento ruim. Falei, não vai. Hotel. Se não for assim, você não faz, pô. O príncipe deve ter se arrependido. Parece que é assim, pô. Mas não é, pô. Então, assim, aí o outro príncipe lá, que eu fui para a seleção. O material da seleção tinha que ser o quê? Adidas, Nike, pô. Não, era um material feito na Índia, que um príncipe mandava fazer o material e cobrava uma exorbitância. O material, a camisa esquentava no calor e era fria no frio, pô. Se chovia a camisa, ninguém podia usar a camisa. E eu comecei a reclamar. E o príncipe era um dos caras da comissão. Aí eu falei com o supervisor, ninguém falava lá para os príncipes. Aí teve uma reunião com o príncipe, que esse cara da camisa estava, e o príncipe, filho 220, do rei. príncipe 220. É tudo príncipe, mas tem os 220 e os 110, né? Esse era 220, porque era do Hilal também, que esse time que está lá, os caras. E aí eu peguei, falei pro filho do rei, esse material não é digno de seleção da Arábia Saudita. O cara ali olhando. Ele, como não é digno? No calor esquenta, no frio esfria. Isso tem que ser Adidas, um Nike, a seleção da Arábia Saudita. Comecei a falar. E esse cara ficou para morrer. Aí passou. A gente perdeu lá o primeiro jogo da seleção. Aí reunião. Aí ele chegou lá. E o filho do rei junto. Aí ele falou assim, o Zé Mário escalou errado o jogo, convocou errado, não convocou fulano, Beltrano, que era do time dele, que eu não convoquei mesmo, porque os maiorais, eu fui trocando tudo. Aí tal. Aí ele falou assim, o que você tem para falar, Zé Mário? Eu falei, nada, tu não me perguntou nada. Tu deu tua opinião, errada, idiota, mas é. Aí ele, como? O que você falou aí? Você não falou que eu errei? Paciência, o problema é teu. Se me perguntar alguma coisa, eu te respondo. Se você não me respondeu nada, se você me perguntar por que eu não convoquei, por que eu escalei, é uma coisa. Agora, se falou que eu fui tudo errado, eu não vou te responder mais nada. E não respondi. Passou um tempo e mandaram embora, por causa desse cara aí. Mas e não trocaram o material.
Não trocaram material, claro que não. Aí o único príncipe que eu não briguei foi o do Shabab, porque era um cara bacana pra caramba, mas fiz, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma reunião itinerante no carro. Me pegou, me chamou, eu cheguei lá com o meu carro, ele passa para o meu carro. Onde a gente vai? Passa para o meu carro. Pegou o motorista dele, pegou meu carro, foi atrás. Eu fui na frente com ele falando do time, reunião, uma estrada. Eu falei, por onde você está me levando nessa estrada? Ele, calma, Zé, escuro pra caramba, não sabia para onde estava indo. Arábia Saudita, eu falei, pô. E o meu carro, o motorista está atrás. Daqui a pouquinho a gente acabou a reunião, eu respondi as perguntas dele, ele encostou no acostamento, pode ir embora. Eu fiz meia volta, voltei para minha cidade. Sim, primeira vez eu fiz, mas ele era gente boa pra caramba, o príncipe. Foi o único que... O do Alain também foi legal. O do Alain, o príncipe, ele falou para mim, foi a minha primeira vez que eu fui para a Arábia Saudita, para Dubai, né? Alain é Dubai, Emirados. Ele falou assim, tudo que o agente falar para você, você faz se você quiser. Porque se você falar e falar que fui eu digo que é mentira tua. Eu vou falar para você escalar esse, não escalar aquele. Se tu fizer, o problema é teu. Não fala que fui eu não, que eu vou desmentir você. Então você faz sempre o que você quiser, porque na hora de cair eu tiro pelo que você vai fazer, não é pelo que eu falei. Eu aprendi lá isso aí. Nunca mais o príncipe falou nada para mim que eu fizesse, né? Mas eu briguei. Você voltou vivo, foi o que interessou, né? Principalmente do Iraque, né? Do Iraque. Do Iraque. Está no Iraque, lucro. Não, porque nos outros países não tem perigo. E nem tinha guerra, né? Não tinha guerra. Você encarou guerra lá? Você viu bomba cair perto de você? Não, na Arábia Saudita eu peguei 2 bombas. Eu estava no Al-Wasil, acho eu. Não. Na Arábia Saudita eu estava... no Shabab eu estava. Eu cheguei no meu condomínio, aí soltei do carro, bati a porta, abri a porta de trás, peguei minha bolsa, botei nas costas. Quando eu bati a porta, uma explosão. Eu me jogou assim a 3 metros de distância. É mesmo? A explosão. Eu falei, explodiu o meu condomínio. Aí fiquei parado olhando, né? Olhando assim, tentando ver o que estava acontecendo em volta, né? Aí abri a porta da minha casa, apoeirada. Sabe quando tem a poeira assim, um vento com areia? A minha casa parecia que tinha assim. Eu falei, explodiu o condomínio. Aí gritei para minha esposa estava no banho, que a gente tinha combinado que a gente ia sair para o shopping. Aí ela desceu, eu falei, o que houve? Você não escutou a explosão? Ela assim, explosão? Não, ela estava no banho e não escutou. Eu falei, explodiu o condomínio. Vamos embora. Se arruma e vamos embora. Aí ela se arrumou, quando eu entro no carro, que eu saio assim... Vamos embora para onde? Não, a gente ia pro hotel, né? Lugar, Saí daquele condomínio ali, né? Quando eu saí na rua... O maior movimento, o cara falou, calma, não foi nesse condomínio, foi 800 metros daqui. E 800 metros me jogou a 3, 4 metros de distância, 5 metros de distância. 800 metros. Aí ele vem aqui ver. Aí a gente subiu no muro assim, o meu condomínio era no alto, quando eu olhei lá embaixo, sem brincadeira, uma cratera dentro do outro condomínio que tinha, assim, distante, sem brincadeira, devia de ter uns 50 metros de diâmetro. Nossa. Uma cratera assim. Foi lá. Foi uma bomba. Olha mesmo. a cratera que abriu a bomba. Aí tá bom. No dia seguinte, eu saio na portaria. O meu condomínio tinha uma professora de inglês americana que dava aula para os príncipes. Então era tudo cercado, meu condomínio. Eu chegava todo dia, toda hora. Eu tinha que abrir o carro todo, eles vinham, via se tinha bomba, botava espelho debaixo do carro. Todo dia, se eu fosse 10 vezes, era 10 vezes. Aí entrava, tinha um canhão na porta assim, ó. Eu dava de cara com o canhão, uma metralhadora, aquela metralhadora... No tripé? Com tripé, e eu entrava para minha casa e entrava no condomínio. Quando eu cheguei ali, eu falei, pô, o que houve aí? Ele falou assim, pô, tu nem sabe da maior. O cara falou para mim, o guarda. Era para ser no nosso condomínio. Eu falei, como? Eles estiveram aqui ontem, nós não deixamos entrar. Com um carro
do exército camuflado e eles olharam a placa e ligaram para o exército. O exército, não, que a gente saiba, não tem nada. Quando eles voltaram, os caras fugiram e foram explodir o outro condomínio no dia seguinte. Eu falei, o quê? Aqui eu não fico mais. Entrei em casa, fiz minha mala, fui para o hotel. Falei, ó, vocês pagam lá o hotel, que lá naquela casa eu não fico mais, não. Aí depois, eu estava na estrada, com o carro, de repente meu carro... Aí outra bomba. Mas assim, eu vi, mas eu senti 2 bombas em Riad. 2 bombas. É melhor a bomba do Rivelino. Ou do dinamite, a bomba do Rivelino era melhor. Ou do dinamite. Era melhor porque vibrava, né? Essa a gente não vibrava. Quem bateu falta melhor, Zico, Roberto ou Rivelino? O Zico. Porque o Zico era mais perfeito nas bolas. O Roberto era mais forte. O Rivelino também era mais forte. E o Zico treinava as duas, né? Dificilmente ele batia forte, era mais meia força colocada, né? E por cima da barreira era mais bonita, né? A do Rivelino, ele dava aquela pancada ali, até a barreira abria, né? De medo, né? Você já ficou na barreira em falta do Rivelino? Devo ter ficado. Tinha que ficar, né? Não dava para fugir. Não dava para fugir, pô. Mas com a mão aqui assim, ó. Na expectativa, né? Com a mão, pô. Sim, senhor. Obrigado, Acabou? Zé. É muito cedo, rapaz. Maravilhoso. Foi ótimo. Sensacional. Muito obrigado. Eu pedi só para você autografar essas camisas aqui antes. Caneta tá por aí? O Zico tem a caneta no bolso, eu não tenho, não. Obrigado. Vamos assinar as 3. Eu não vou nem mexer. Pode mexer. Vou esticar ela para você. Camisa do Flamengo, eu vou assinar? Pô, do Fluminense. Você jogou no Flamengo, né? Esticar bem para não... Ó, depois eu vou explicar a minha assinatura. Hein? Vai explicando. O que é isso aqui? É uma trave? Meu nariz. Boa. Você é o Narigueta ou é o... Não sei, ó. Tinha um outro apelido. Pinóquio, é. E se fosse hoje, eu tava rico, hein? Tava rico. Bullying. Eu ia processar a Globo, o Cury e o Valdir Amaral. Isso aqui, eu tava dando lá no... Tava dando autógrafo no Japão para um menino. Um menininho. Não, só para... Tava dando autógrafo para um menino. Ele podia ter 10, 12 anos. Aí ele falou, o que é isso aqui? Eu falei assim, é o Mário. M-A-R-I-O. Aqui o acento no A e o pingo do I. E ele ficou, olhava para mim assim, parece seu nariz. Eu olhei para a cara dele e falei, agora eu faço o propósito. Apareceu o nariz mesmo. Viu? Não é legal? Japonês é inteligente. Normal, né? Igual japonês não tem. Ó. Que eu passei no Japão, não tem. Igual o Japão. Foi o melhor lugar fora do Brasil? Essa eu vou fazer bonita, porque é Fluminense. E tem a do Vasco também. O Japão tem umas coisas que não é desse mundo. Você vai comprar um casaco, desse assim, ó. Aí tu compra o casaco, quando chega vai sair da loja, não, peraí. Tem que falar. Vai comprar um casaco, aí chega lá, peraí. Aí eles pegam o teu casaco e levam, vai aonde? Não, peraí. Vai gravar o nome. Eles gravam por dentro o nome. Eu falei, não, mas eu não quero, não, mas tem que gravar. Por quê? Na hora que você entrar num hotel, você deixa o casaco na portaria. Se for igual, como é que vai saber que é seu? Aí eu olhei assim, grava lá o nome. Não é um troço interessante? Porque é tudo igual, pô. Se você chegar 2 caras com um casaco igual. Maravilha. Pô, na rua, pode o sinal estar fechado, e eu burro, né? Sinal fechado pro pedestre, mas não vinha carro nenhum. Quando eu fui atravessar, o japonês me agarrou. Tá fechado o sinal. Eu falei, tá bom, desculpa. Fiquei quieto, não pode atravessar. O idoso no Japão é brincadeira. É muito bem cuidado. O cara vem, o jogador passa e fica assim, ó, abaixando. Ó. Tinha um Motoyama, ele não podia me ver. Ele já de longe já ficava assim, ó. Aí eu vinha, fazia assim para ele e passava.
Aí eu dava 2 passos, olhava para trás, ele... Aí eu dava 2 passos para frente, olhava para trás. Coitadinho, ele ficava... Fazia de sacanagem, né? Fazia de propósito. De propósito, fazia de propósito. E ele já sabia, ficava esperando. Porque se eu olhar para ele e ele não fizer, ele é criticado, pô. Maldade. Eu fazia de propósito, olhava 2 passos, olhava para trás, assim, de repente ele... Aí esse Motoyama, uma coisa interessante. Esse Motoyama, ele era meio atacante. E ele não marcava. Perdia a bola, ele voltava... Eu tenho que marcar, Motoyama. Perdeu a bola. Posicionar, não é marcar. Se posicionar, ele não se posicionava. Aí, um determinado dia lá, eu falei, sabe uma coisa? Um treino, falei, vou botar ele de lateral esquerdo, quero ver ele não marcar. Me tira de lateral esquerdo. Aí botei ele, tá treinando de lateral esquerdo, me chega o treinador da seleção olímpica, um francês, famoso francês, um cabeludo. Chegou lá, convocou ele para lateral esquerda. Foi na Olimpíada de lateral esquerdo titular. Olha. Como? Não sei, porque ele era atacante. Foi na Olimpíada de lateral esquerdo. E foi bem? Não sei, porque eu não acompanhei mais. Eu saí, fui embora, teve a Olimpíada, eu não estava. E a vida dele seguiu como lateral ou como atacante? Como atacante. No Kashima, como atacante. Mas ele jogou na seleção como lateral. E é titular da seleção olímpica. Assim, loucura. Deixa eu aproveitar aqui, a gente continuou a conversa. O Edu tem muita história do Coimbra, lá no Japão, da descarga errada, aquelas coisas todas, né? Você passou por alguma situação engraçada no Japão? Não sei, não me lembro. Engraçada, não. Inusitada. Não, sim. Pela cultura diferente. É uma cultura diferente, assim. Você tem que respeitar as leis. Isso é assim. Eu passei assim, ó. Uma coisa que deu problema. Acaba o jogo, o primeiro tempo, o juiz dá 3, 4 minutos. Qual é a lógica? Você vai, o jogador tem 5 minutos. Depois que o juiz apita o final, o jogador tem 5 minutos, chega no vestiário, tem 5 minutos para se banhar, fazer todo, sentar para você dar a preleção. Aí você fala a preleção mais 5 minutos, mais ou menos, para o cara voltar em 5 minutos. Lá no Japão, o cara deu o acréscimo, o cara foi para o vestiário. Quando eu estou falando, o cara, tem que voltar. O jogo começou às 4, o segundo tempo tem que começar às 5. Eu falei, não, o tempo tem que começar 15 minutos depois que o juiz acabou o primeiro tempo. Claro. Não. E aí começou a briga. Eu não vai voltar. Senta aqui todo mundo, eu dava a preleção e os caras pau da vida, os japoneses, porque os japoneses é tudo assim, né? Aí, primeiro jogo eu não deixei voltar, o segundo, o terceiro, não deixei voltar. Aí, quando eu chego, depois do terceiro, no Kashima, reunião. Com o Zico? Não, o Zico não estava. Aí, com os japoneses todos, tudo japonês, uns 10, eu e o intérprete. Aí, começaram a falar, eu falei, olha aqui, a regra dá 15 minutos de acréscimo. De descanso, de intervalo. 15 minutos de intervalo, depois que o juiz apita. Não. Traz a regra em inglês, japonês e português. Lá vem os caras com a regra da FIFA. Aí, leia aí, Zé Mário. Eu olho lá. 15 minutos de intervalo. O jogo começa às 16, o segundo tempo às 17. Está na regra. Eu falei, tá bom, se é assim. Não, mas quando eles falaram isso e me mostraram, eu falei, levantaram os 10, eu fiquei sozinho com o intérprete na sala. Foi embora todo mundo. Aí o presidente falou assim, cumpra a regra. E viraram as caras e foram embora. Eu fiquei sozinho na sala. Passei a cumprir regra. Se não dá para dar palestra, não. Pode voltar para o campo, seja o que Deus quiser. Pô. Hoje em dia, com acréscimo de 10 minutos, não precisa nem ir para o vestiário. Não precisa nem ir no vestiário, pô. Inverte o campo e lá no Japão, volta o jogo. Não sei como é que está fazendo. Deve ter mudado, né? Porque isso era uma regra do país, porque é uma regra que não se leva ao pé da letra. Claro. Não tem como levar. Se você chegar no vestiário e não puder falar nada, o jogador tem que ter pelo menos 5 minutos para se banhar, para lavar o rosto, para se recuperar, sentar, descansar e tudo. Se você vai falar, não tem tempo de falar, para que vai no vestiário? Não tem como, pô. Mas foi a única coisa assim que foi diferente para mim no Japão, porque o resto
O idioma você dominava facilmente. Não, A idioma escrita. tinha intérprete, para tudo tinha um intérprete dentro do campo e fora do campo.